Pai, mãe, tio e tia, corre o risco de ir pro inferno, pois vocês vão ver que o ex-boca de motor, ele passou dos limites ao se referir à mamãezinha dele, que cuidou dele até a sua infância, até a sua adolescência. Só que é o seguinte, não é fácil você desrespeitar alguém assim. Tem que ter atitude pra fazer isso, beleza? China boca de motor. Mas, vamos lá. Gleison Góes. Vamos ver. Canal Fim dos Tempos. Bom. Bom. Será que é esse daqui? Olha aí a quadrilha das próteses. Vamos ver se ele chama os outros de quadrilha das próteses. Canais. Fim dos Tempos Oficial. Canal Fim dos Tempos Oficial. Bom. Vocês vão ver isso daqui. Bom. Jesus. Oi, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero que vocês cheguem e aguardem, compartilhem essa live que eu vou contar toda a verdade sobre a minha família, ok? O que ninguém nunca soube, agora eu vou contar tudo. Eu decidi contar tudo sem poupar minha mãe, sem poupar ninguém da minha família. Contar a pedofilia que aconteceu na minha família, contar tudo, o motivo pelo qual me internaram. Eu só estou procurando aqui, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Que bosta! Gleison Góes, caralho. Lista de reprodução. Ai, meu Deus. Canal Fim dos Tempos. -1. Vamos ver. Olha. Jesus. Oi, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que vocês cheguem e aguardem, compartilhem essa live que eu vou contar toda a verdade sobre a minha família, ok? O que ninguém nunca soube, agora eu vou contar tudo. Eu decidi contar tudo sem poupar minha mãe, sem poupar ninguém da minha família. Contar a pedofilia que aconteceu na minha família, contar tudo, o motivo pelo qual me internaram. Eu só estou procurando aqui, amém, irmãos? Em nome de Jesus, algo pra apoiar o telefone, tá bom? Eu decidi contar toda a história e toda a verdade pra vocês saberem. Se eu não contar, irmãos, ninguém nunca vai saber qual foi a realidade do profeta, ok? Se eu poupar a minha família, nenhum deles me poupa em nada, amém, irmãos? Então, se foi a verdade, eu tenho que contar a verdade pra vocês. Eu não posso deixar vocês sem saber, eu tenho um público, eu tenho vários inscritos que acompanham a minha história. A única coisa que esses inscritos não sabem é que teve um vídeo no canal, o primeiro vídeo do canal que eu privei, e logo depois eu excluí pra preservar a minha família. Só que isso fez parte da minha história, envolveu um abuso de uma criança, envolveu um roubo do meu cartão de débito, envolveu várias coisas que Deus não se agradou, não da minha parte, da parte deles. Então se eu não contar pros irmãos, tô assim procurando algo, irmãos, pra colocar o telefone pra apoiar pra vocês. Eu tentei colocar aqui, mas caiu. Aí eu tô na casa de uma pastora, querida amiga minha, amém? Glórias a Deus que eu tenho várias pastoras, eu vou contar, essa live pode espalhar, pode compartilhar, essa live vai ser polêmica, eu vou contar tudo o que aconteceu, a minha internação, o roubo do meu cartão, a pedofilia na casa da minha mãe,
tudo. Vou contar passo a passo pra vocês, amém? Foi este o motivo que eu escondi todo esse tempo pra vocês, pra preservar a minha família. Só que nenhum deles veio aqui a público. Você nunca viu minha mãe fazer um vídeo a meu favor. Você nunca viu nenhuma das minhas irmãs fazer um vídeo a meu favor. Amém, irmãos? Por quê? Porque eles aconteceu essa pedofilia na família, eles me internaram, me roubaram. Então, você nunca vai ver minha família vir ao meu favor. Mas é bem capaz da minha mãe, das minhas irmãs fazerem um vídeo contra mim. Agora, falando a meu favor, irmãos, nunca espere a minha mãe ou a minha família fazer um vídeo me defendendo, amém? Por quê? Porque houve uma pedofilia na família, eles me internaram, amém? Se juntaram, vou contar pra vocês agora em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus Cristo, eu vou contar toda a verdade pra vocês, porque vocês... Bom, como vocês estão vendo aí, ele diz que ele não vai poupar ninguém, não vai poupar a família dele. A família dele, por mais que eles estejam protegendo ele de tudo, mas isso é um risco que eles estão correndo, porque esse rapaz ele é desequilibrado. Eu não sei como que a família dele conseguiu. O meu, o seu, o nosso canal. E eu vou dizer pra vocês, ele fala mal de todo mundo. Ele fala mal do do pastor Flávio Amaral, que não tem nada a ver com a história. O cara só tá fazendo o dele, o papel que ele faz, que é que é resgatar desse mundo maldito, né? Mas vamos lá. O que ele fala? Ele fala que que a família dele está sendo acusada de né? Aí eu não posso falar uma palavra mais forte. Então, mas vamos lá. Precisam saber, compartilha a live. Enquanto eu caço algo pra colocar aqui nesse... Acho que eu vou colocar na janela, peraí, irmãos. Acho que eu vou colocar aqui, vai dar pra me ver bem? Eu quero que fique bem legal pra vocês. Ótimo, pronto, irmãos. Vou colocar aqui na janelinha pra contar toda a história pra vocês, tá? O que aconteceu, eu não tinha onde colocar apoiado o telefone. Pronto, irmãos. Aqui agora vai ficar perfeito pra contar pra vocês toda a história, toda a verdade. Amém? Jesus Cristo, ele é a verdade, não é, irmãos? Pronto, então eu vou contar toda a verdade pra vocês, tá bom? Vamos compartilhar a live pra todo mundo saber a história que aqui, olha. O meu osso ali no cantinho. E eu tava escondendo, irmão, essa história, por quê? Porque eu não queria expor minha família, amém? Quando eu abri o canal, esse vídeo ficou privado, porque eu fiquei com muita vergonha de contar o que havia acontecido comigo, que envolve uma criança, e envolve a minha família. Bom, ele fala que foi uma criança que foi vítima de pedofilia. Não sabemos se isso é verdade, não sabemos as provas concretas e corretas, mas o que esse cara tá falando é de assustar, viu? É de assustar, porque ele falando isso dá a entender que ele, né, a intenção dele é chamar atenção, entendeu? Por que muitas das vezes os vídeos são privados, são apagados? Sabe por quê? Porque a família desse rapaz tem medo de isso vir à tona. Isso vir à tona. Mas vamos lá. Envolve a mim também. Vamos comigo? Agora eu decidi contar toda a verdade, senão eu vou contar. Ok? Vou deixar essa live salva. Eu estava recém-convertido e fui pra dentro da casa da minha mãe. Fico logo no início que eu me converti. E fiquei lá por um período, ok? E Deus começou a me usar nas revelações e mostrar muitas coisas. Pra mim que aconteceu na minha família, da minha mãe, da minha irmã, do meu padrasto. Meu padrasto, e eu vou resumir pra vocês pra não ficar uma história, bem, irmãos, em nome de Jesus Cristo, tá? É uma história muito comprida. O meu padrasto e eu sempre tivemos, nunca tivemos um convívio bom. Como vocês sabem, eu cresci sem pai, né, irmãos? Então, o meu padrasto e eu tivemos muitos conflitos. A minha mãe, ela sempre ficou ao lado do meu padrasto a minha vida inteira. Eu acredito que de tanto minha mãe me rejeitar e a minha família me rejeitar, e minha mãe ficar muito ao lado do meu padrasto toda a vida, eu vivi muito mais tempo na transexualidade, naquela vida lá triste, porque a minha mãe nunca me defendeu, ela sempre ficou contra mim, a favor do meu padrasto. Amém? Mas tinham coisas da vida do meu padrasto que eu achava estranho. Ele tinha um comportamento muito estranho. O comportamento dele, irmãos, nunca condizia com o comportamento de um servo de Deus. Amém? Esse vídeo, ele sempre foi privado. A bomba da minha família era o medo de eu falar isso pra vocês. Quando eu tentei falar em São Paulo, logo no início do canal, quem acompanha o canal, eu fiz um vídeo, aí minha mãe se juntou com a minha tia, se juntou com um monte de gente me ameaçando. Meu amigo, respeita a sua tia.
A sua tia ama você, só que as suas atitudes está fazendo ela mudar de ideia sobre você. Então, rapaz, respeita. Respeita. Se você não quer respeitar, cara, não adianta. Sério. Cara, você tá correndo esse risco de as pessoas te odiar pro resto da vida. Não é isso que você tá querendo? Não é isso? Dá a entender que você... Sério, você não tá querendo. Sério, cara, você não tá querendo paz. Você tá querendo confusão. Você tá querendo guerra. Não é isso que... não é isso que você tá querendo? Pronto. Aí vocês vão explicar o... Pronto. E aí, com medo de vazar, porque, irmãos, quando acontece isso envolvendo crianças, tem várias crianças que passaram pelo que eu passei. Quando acontece isso, a mãe, a mulher do homem nunca acredita, tá? A mulher do homem nunca acredita no filho, na criança. Ela sempre fica ao lado do marido, amém? Várias pessoas, várias crianças passam por isso no Brasil inteiro. Por isso que eu decidi falar pra vocês toda a verdade. Amém? Doa quem doer. Tentei poupar minha mãe, minha família, mas não tem como. Eu tenho que falar a verdade pra vocês saberem tudo que eu passei, amém? Eu vou poupar eles porque vocês não me poupam. Você nunca viu ninguém da minha família fazendo um vídeo a meu favor. Por quê? Por causa da história da pedofilia da criança, por causa do roubo que fizeram comigo, por causa da internação falsa, por tudo isso. Amém, irmãos? E agora todo mundo vai saber a verdade. Então eu estava na casa da minha mãe e Deus começou a me mostrar coisas. Eu nunca tive uma relação boa com meu padrasto. Amém? E aí, irmãos queridos, sempre via algo no meu padrasto, marido da minha mãe. Marido da minha mãe, ok? O esposo da minha mãe. Já quer saber a verdade? Vamos falar a verdade. Eu sempre via coisas estranhas dele, ele não tinha um comportamento de servo. Ele tinha um comportamento estranho. Eu falava pra minha mãe, um dia Deus vai me revelar o que tem na vida do teu marido. Tem algo de estranho na vida dele que Deus vai me mostrar um dia. Deus vai me mostrar um dia, Deus vai me mostrar um dia. Eu tenho uma irmã missionária chamada Edenise. Já que é pra falar, eu vou falar toda a verdade. Escudado em Jesus Cristo. Na palavra de Deus aqui, ó. Eu estou escudado na Bíblia. Diante do Senhor, vou contar toda a verdade para vocês. Sem tirar e nem pôr, para eu não perder minha salvação. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu falava com ela, mãe, tem algo nesse homem que me incomoda. Tem algo nesse homem que é algo estranho. Esse homem é estranho. Esse homem é estranho. Ok. Ele começou, irmãos, a dar... Não vou citar o nome de quem foi a criança, ok? Vou falar a verdade para vocês em nome de Jesus. Acreditem em mim. Por favor. Eu decidi contar para vocês acreditarem em mim. Tá? Eu escondi isso muito tempo. Foi o único vídeo do canal que foi apagado porque minha tia de São Paulo se juntou com a minha mãe. Minha família toda pra tentar me calar, me dar um cala-boca. Bom dia, Fabi e Gil. Deus abençoe vocês. Irmãos, eu tô cansado, irmão, disso.
Eles tentam me sabotar por causa da história do meu padrasto. Eles tentam me coagir, eles tentam me pressionar, eles tentam me ameaçar, irmãos. Eu vivo ameaçado, porque eu não posso falar a verdade, porque minha família não aceita. Porque os filhos do meu padrasto tentaram me calar. O filho dele foi pra Nova York, o Júnior, a Edilana, uma nega gordona, filha do meu padrasto, elas estavam todas juntas. Eles estavam todos juntos, irmão, na minha internação. Só que ninguém sabe que foi por causa de uma pedofilia que minha mãe quis me internar. Uma pedofilia da família. Ela se juntou com os filhos do meu padrasto, se juntou com a minha irmã. A minha irmã, mãe da menina, não quis me internar. A minha irmã, mãe da menina, da criança, não quis me internar. Segundo, depois que eu saí da clínica, tá, irmãos? E isso acontece com várias famílias. A mãe é omissa. Eu fui a única vítima, mãe. Eles tentaram dar um cala-boca em mim, tramaram internação falsa pra cobrir a sujeira. Eu vou contar tudo pra vocês, amém? Em nome de Jesus, eu vou contar tudo. Sabe por quê? Porque várias crianças estão sendo estupradas, pedofilia nas igrejas, nas famílias. E quem sofre é quem bota a boca no trombone, quem denuncia. Quem sofreu foi eu, irmãos. Eu fui tentar defender minha sobrinha e eu fui internado como doido. Porque minha mãe me deu um cala-boca junto com a minha família. O filho dele depois foi pros Estados Unidos, pra Nova York. O filho do meu padrasto. A filha dele ficou contra mim. Ó lá, sabe? Então, agora faz sentido. Ó, a filha do meu padrasto ficou contra mim. Se juntou meu irmão, filho dele, filho do meu padrasto, que tá no estado Júnior. Priscila, mulher de Júnior. A filha do meu padrasto, a Raquel, não é minha irmã, ela é filha do meu padrasto. A minha irmã, a mãe da criança, foi a única que ficou contra. A minha irmã foi a única que ficou contra eu ser internado, porque eu não sabia de nada, foi tudo às escondidas, pra me dar um cala-boca. E eu tava, irmãos, indignado com essa situação, vou contar tudo pra vocês. Eu falava alguma coisa tinha nele, alguma coisa tinha nele. Eu via ele dando biscoito pra minha enteada, eu via ele tentando comprar minha sobrinha, eu via ele tentando fazer, sabe, irmão, um comportamento estranho com criança. Eu via que ele tinha um comportamento estranho com criança. Eu via. Me incomodava aquilo ali. Irmãos, Deus me revelou ele como é que mexe numa criança. Deus me revelou, marido da minha mãe. Compartilha mesmo, porque agora, irmão, eu cansei. Agora eu não vou... Vocês nunca viram minha mãe me defendendo, nunca. Que mãe é essa que nunca faz um filho pra falar, olha, meu filho, uma irmã, você nunca viu uma família, ninguém na minha família me defendendo. Sabe por quê? Porque eu cresci num ambiente pedófilo. O meu tio, irmão da minha mãe, estuprava minha tia, minha prima Vânia. Minha prima Vânia. É pra falar, eu vou falar tudo. Minha prima Vânia morreu de HIV, sabe por quê? A minha família inteira não gosta de mim porque eu falo a verdade. Depois eu vou contar a situação que aconteceu na casa da minha mãe. Calma aí, primeiro a situação da minha sobrinha, minha prima Vânia. Minha prima Vânia era estuprada direto pelo meu tio, irmão da minha mãe, meu tio da Bahia, um tio meu chamado Venâncio, estuprava a própria filha direto. Eu cresci no ambiente de pedofilia, irmãos. Eu cresci nessa ambiente. Eu tenho traumas, eu não tenho nenhuma esquizofrenia. Eu tenho trauma, sabe por quê, irmãos? Porque eu via isso desde a infância. Além de eu, com 4, 5 anos, ter sido estuprado pelos vizinhos, os vizinhos da minha mãe me estupravam, me batiam, me ameaçavam que se eu contasse pra minha mãe eu ia sofrer consequências. Eu era estuprado com 5, 6 anos de idade. Sabe o que eu vi da minha mãe? Que eu era estuprado porque eu gostava. Da minha própria mãe. Ela falou que Deus, se eu estiver mentindo, que Deus me castigue. Quando eu contei pra ela que eu era estuprado depois de adulto, sabe o que ela disse? Você não contou quando era criança porque você gostava de ser estuprado. Minha própria mãe falou isso pra mim. Voltando à minha infância. Na minha infância, além de eu ser estuprado, todo mundo sabe que eu era estuprado. Isso aí é fato, todo mundo sabe. Na minha infância, irmãos, o meu tio irmão... Eu vou dar nomes. Meu tio Venâncio estuprava minha prima Vânia, que morreu de HIV, lá da Bahia. Eu nasci em Itabuna. E eu cresci naquele ambiente, vendo a minha família toda acobertar o meu tio molestar a própria filha. O meu tio molestava a própria filha. Eu via aquilo ali quando era criança, me incomodava. Eu queria fazer justiça, eu queria chamar a polícia, eu queria buscar alguma ajuda. E eu ficava revoltado que a minha família não fazia nada. Vou contar do meu padrasto. Pera aí, eu tô contando por partes desde a infância. Já que é pra contar, eu conto tudo. Eu ficava revoltado, eu era criancinha, eu lembro, irmãos, que eu ficava revoltado. Eu via minha prima de um canto pro outro. Minha tia Gilma, mãe da minha prima, Vânia, levava a Vânia de uma igreja pra outra, de uma casa de um irmão, aí tirava da casa de uma irmã, aí meu tio pedófilo ia atrás, da própria filha. Meu tio ia atrás de uma igreja tentar. Eu preciso até de proteção, eu vou ficar bem escondido, irmão, porque eles vão ficar com ódio de mim mortal, porque eu vou falar a verdade. Irmãos, minha prima Vânia, minha tia colocava a Vânia numa casa, meu tio pedófilo, irmão da minha mãe, ia lá atrás da menina, saía arrastando a menina, tirando a menina da casa das irmãs, aí depois levava pra casa, bulinava na menina. Minha tia tinha que levar minha prima, compartilha lá, em nome de Jesus.
Minha tia que tinha que levar minha prima pra casa de outra pessoa. Pra casa de outra irmã da igreja, porque mexia na minha prima de novo, meu próprio tio. E eu vendo desde a infância, vendo aquilo, e ficando assombrado, porque ninguém chamava a polícia, ninguém fazia nada. Eu assustado, eu ficava horrorizado, porque eu era uma criança, mas eu via, eu entendia que o que eles faziam era errado. Aí pegaram, arrastaram minha prima pra casa de outra irmã da igreja, pra dar abrigo pra minha prima. E minha prima, imagina o sofrimento que minha prima passava, eu vendo tudo aquilo. Aí, irmãos, e todo mundo sabe da minha família, todo mundo tem desconfiança que meu tio mexeu em todas as filhas dele. Não só na Vânia que morreu de HIV, não. A Vânia morreu de HIV pouco tempo atrás. Ela sofreu, essa prima sofreu com o próprio pai dela. Minha família cresceu no ambiente pedófilo, porque meu avô, diz minha mãe e as pessoas da minha família, que o meu avô mexia na minha tia Sônia de São Paulo, essa tia minha, que ela falou mal de mim. Diz que a minha tia foi sempre abusada pelo meu próprio avô. Então é uma maldição de família. Nesse momento tem várias crianças sendo abusadas. Tem várias crianças sofrendo o que eu sofri, o que eu vi minha prima sofrendo e o que passou na casa da minha mãe. Várias crianças estão passando pela mesma coisa. É necessário que eu fale a verdade. Tudo que aconteceu. Chega, acabou. Chega. Todo mundo vai saber que o profeta Gleice é ameaçado por isso. Porque eles têm medo de eu falar a verdade. Minha família não fazem nenhum vídeo pra me defender. Sabe por quê? Porque eles me prenderam, se juntaram pra me internar, pra me dar um cala-boca. Você nunca vai ver minha família me defendendo. Mas depois desse vídeo, pode ter certeza, é capaz da minha mãe fazer um vídeo falando mal de mim, falando que é mentira, minha família fazer, porque eles são acobertadores de pedófilos. Minha prima Vânia era torturada pelo próprio pai. A família não fazia nada, meus tios não faziam nada, minhas tias não faziam nada. Todo mundo via aquela situação, ninguém chamava a polícia. Eu era criança, eu via aquilo ali, aquilo me doía muito. Calma, que vocês vão saber da internação. Vocês vão saber da internação. Calma aí, irmãos. Aquilo me doía muito, eu ficava horrorizado, porque eu via que ela era abusada pelo próprio pai, irmão da minha mãe. Meu tio Venâncio estuprava a própria filha. Ele estuprava a própria filha. Eu via quando era criança. Eu ficava traumatizado quando eu via que a minha família toda acobertada. Tudo, ninguém falava nada, ninguém chamava a polícia. Eu ficava numa revolta terrível quando era criança. Ele é vivo até hoje. A minha prima que sofreu morreu de HIV. Minha prima Vânia morreu de HIV, tá? Morreu pouco tempo atrás. Eu até falei, gente, minha prima sofreu tanto. Ô, Jesus, minha prima sofreu tanto. Será que ela tá no céu? Eu perguntava pra Jesus, Jesus, será que minha prima tá no céu, Senhor? Minha prima foi tão estuprada, tão violentada quando era criança, tão abusada pelo próprio pai, sofreu tanto. Será? Eu queria saber, eu falei com Deus, será onde minha prima tá, Jesus? Onde será que minha prima tá, Jesus? Ele não foi preso, a irmã Monique tá falando, ele precisa ser preso. Ele não era preso, ninguém fazia nada. Minha família era cobertadora de pedófilo. Aí, irmãos, essa minha prima morreu, enfim. E eu via toda aquela situação. Ah, velho. Mano, esse cara pegou pesado, viu? Sério mesmo. Sério, ele pegou pesado nas palavras aí. O cara chamou a família dele de pedófilo. E olha o que aconteceu isso. Quando era criança. E eu era estuprado também quando era criança. Eu era estuprado pelos vizinhos da minha mãe. Eles me batiam. Me ameaçavam, falavam que ia me matar se eu contasse pra minha mãe. Eles me ameaçavam, me batiam. Eu com 5, 6 anos de idade. Eu apanhava. Eu chorava, eu era criancinha, eu não sabia, eu não entendia o que era estupro. Eu não sabia o que era ser abusado, molestado. Eu não sabia. E eu via tudo aquilo na minha infância. Voltar pra adulto agora, depois que fizeram comigo. Eu via aquela coisa estranha. Pulei, só pra vocês verem a infância como é que era, ok? Eu era estuprado, apanhava, tal. E além de que eu via meu tio estuprando eu sabia, né? Eu nunca vi, mas todo mundo da família sabia que volta e meia minha prima tinha que ficar escondida em algum lugar por causa do meu tio, pedófilo. Minha família, tudo quietinho. Minha tia Sônia, meus tios todos, minhas tias todas, não fizeram nada. Ok. Voltando pra história do meu padrasto agora. Eu via que ele tinha coisa, ele era estranho. Ele não era normal, tinha algo nele escondido oculto. Só que ele é esposo da minha mãe, claro, né, irmãos? Raquel, Júnior, Edilana, Alana, são todos filhos do meu padrasto, não são meus irmãos. Bom, você aí que é... Você que é filha desse... do rapaz aí, que é padrasto do Boca de Motor. Eu sei que você foi ofendida e foi chamada de gorda ou coisa do tipo. Se eu fosse você, eu metia um processo nesse rapaz. Eu metia um processo nesse delinquente. Eu metia um processo nesse vagabundo. Me desculpa eu falar o meu modo de falar, mas é vagabundo mesmo. Por quê? Um cara desse que chama a família de pedófilo e ainda chama uma mulher de gorda, cabe um processo administrativo, criminal e área civil. Entendeu? Porque vocês não podem aceitar isso mais. Você ser ofendida dessa forma, do jeito que ele está ofendendo. Mas infelizmente, né? Infelizmente são as leis, né? As leis que a galera bota.
Eles não são meus irmãos. Eu era tipo assim, o bastardinho que viajou à Europa, que não dependia deles pra nada, a transexual, rejeitado, a ovelha negra da família, porque o meu pecado pra eles era maior de todos, quando eles são acobertadores de pedófilos. Amém? Prova. Prova se eles são pedófilos. Prova se eles são isso que você tá falando. Você acha que é o santinho? Você acha que você é tudo isso? Você não passa de um boca de motor que viveu na vida errada. Viveu na Europa, viveu na vida errada. Que liberdade que você tem de falar isso? Que liberdade que você tem? Você não tem liberdade para isso. Você só tem desautoridade. Irmãos, que horror, é verdade. Verdade. Eu voltei da Europa, me converti, Deus começou a mostrar a revelação com o marido da minha mãe. A minha irmã que é missionária tem revelação também, tem dom de revelação. Deus mostrou pra minha irmã também sobre o meu padrasto, Mari. Cara, tu nunca foi isso que você tá falando. Você nunca foi. Você nunca vai ser. Você não tá num degrau acima. Isso mesmo. Isso mesmo, gente. Pode me seguir na Twitch. Pode me seguir na Twitch. Essa é a verdade. Pode me seguir. Pode me seguir na Twitch que vocês vão entender o porquê que esse cara, ele ainda não foi pego. Marido da minha mãe. Deus revelou pra mim, revelou pra minha irmã. Eu falei pra minha mãe. Minha mãe, eu falei, tem coisa nesse seu marido estranho, Deus vai me mostrar o que que é. Só que eu não sabia que ele era um pedófilo. Eu fiquei assustado, eu não sabia que era isso. Acaso vocês não viram minha tia deixando a deixa pra vocês? Que algo tinha ocorrido na minha família? Na casa da minha mãe? Eu preciso falar, a pessoa tem que confessar isso tudo pra vocês. Vocês não perceberam que tinha algo de errado? Vocês não perceberam, irmãos? Eu vi ele dando biscoitinho pra pessoa, pra criança, não vou falar que é criança. Amém, irmãos? Não vou falar que é criança. Eu vi ele dando biscoito querendo comprar as crianças. Eu vi ele muito ligado, colado com as crianças. Ele era muito apegado às crianças. Eu achava aquilo ali estranho. Marido da minha mãe. Que tem... Irmão, se você ver eles, é longe de qualquer suspeita. Porque os pedófilos gostam de criança, não parece que gostam de criança. Ninguém acredita na família. Geralmente quem mexe com criança, eles são longe de qualquer suspeita. Se ele se arrependeu, de perdão, Deus, o problema é dele. Mas eu vou falar a verdade do que aconteceu. É ele com Deus. Eu tenho que falar a verdade. Agora, se ele pedir perdão a Deus, Deus perdoa ele, é com ele e Deus. Mas o que aconteceu foi isso. Eu via ele estranho, comportamentos estranhos dele, que não condizia. Irmão, eu fui estuprado, eu via minha prima ser estuprada quando era criança. Eu conheço os trejeitos de um pedófilo. Eu conheço um trejeito de pessoa que gosta de mexer com criança. Irmãos, eu conheço, porque eu fui molestado, eu sei muito bem que é. Eu vi ele comprando, dando biscoito, dando doce. Fabi, Gil, Gleison, nós percebemos, porém não podemos levantar esses assuntos sem prova. Pois é. Eu percebi, eu falei, meu Deus vai me mostrar, vai revelar o que tem nesse homem de oculto. Irmãos, aí eu comecei a desconfiar. Um dia eu peguei algo estranho, perguntando pra criança. Eu e minha mãe, na cama, no colchão, sentamos e perguntando. A criança confessou tudo. Confessou tudo. Que ele passava a mão nela. A criança confessou tudo pra mim e pra minha mãe. Eu falei pra senhora que tinha alguma coisa na vida desse homem. Eu falei pra senhora que tinha alguma coisa na vida desse homem que era estranho. Eu falei pra senhora. Deus revelou pra Denise. Deus revelou pra mim sobre ele, com criança. Só que a minha mãe jamais vai aceitar. Marido dela. Vocês acham mesmo que minha mãe ia aceitar? Vocês acham mesmo que a mulher do homem aceita? Vocês acham que ela aceita? Quando é o marido? Olha o dedinho, elas não aceitam. Elas internam o filho, elas apedrejam o filho, eles dão cala a boca no filho, mas não fica contra o marido. Não fica. Aí, irmãos, a menina confessou na minha cara, na minha frente, na frente da minha mãe, dentro da casa da minha mãe no colchão. E outra coisa, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado, irmãos. Quando eu descobri que a criança falou, eu fiquei assim, apavorado, que eu não... Bom, manda as provas. Manda as provas se a criança falou a verdade. Manda as provas se você falou tudo isso que você tá falando. Fala isso. Enquanto isso, vou botar o celular na tela para carregar, né?
tenho 6. Vamos lá. Vamos ver o que esse mentiroso maldito veio falando isso. Eu não acreditava naquilo que eu tava vendo. Por mais que eu deixei me revelado, minha irmã chegou em casa e falou assim: olha, Deus me mostrou. Eu tive um sonho, quer dizer, minha irmã falou assim: Góis, o que foi? Eu tive um sonho com meu marido de mãe, com meu pai, fazendo isso. Sério, Deus também me mostrou isso. Irmãos, muito estranho. Eu ter sonho e revelação. Minha irmã, mãe da criança, ter sonho e revelação. A criança falar, isso é mentira. 3 pessoas. Eu falei, sério? Falei com minha irmã, eu também, Deus mostrou isso aí também dele. Deus mostrou isso aí, minha irmã. Olha que estranho. Meu querido, a criança confessou na minha frente, na frente da minha mãe. Aí eu falei com minha mãe, o que a gente vai fazer agora? Eu falei com minha mãe, o que a gente vai fazer agora, mãe? Meu Deus, o que a gente vai fazer agora? O que nós vamos, qual atitude que a gente vai tomar? Não sei o quê. Eu vou botar uma câmera. Eu falei, vou botar uma câmera. Vou colocar uma câmera. Vamos colocar uma câmera pra pegar. E minha mãe nesse embate comigo, não lembro exatidão, irmão, se foi um dia, 2 dias. E esse embate, eu e minha mãe, sabendo, procurando o que a gente ia fazer. Ok? O que a gente ia fazer para saber exatamente o que estava acontecendo, ter a convicção. Eu queria ter uma prova. Na verdade, eu não sabia, não queria fazer, irmão. Só que eu estava apavorado com aquela situação. Te pagam de louco para encobrir os crimes dele. Isso mesmo, irmã Mari. Isso mesmo. Exatamente isso. Por isso que eles tentaram fazer isso. Porque eles me dando cala a boca, como doido, ninguém acreditava na história que eu estava contando. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Se essa história fosse verídica, aí sim, aí nós ia detonar aquilo que tá incomodando. Mas, pelo andar da carruagem, isso prova que você é tão mentiroso. Não é assim? Aí, irmãos, eu tava no colchão, a criança falou tudo pra minha mãe, eu falei, fiquei apavorado, porque eu vi uma cena estranha. Quando eu vi aquela cena estranha dele com a criança, eu falei, olha, a senhora viu a cena? Aí depois eu chamei a menina, na frente da minha mãe, e a gente perguntou, a menina confessou tudo. Que ele tinha mexido nela, passado a mão nela, ok? Quem olha pra ele, ninguém suspeita, viu? Ninguém dá nada. Parece um santo homem de Deus. Mas não é. Não é. Irmã Luísa tá falando, parabéns por conseguir falar, é difícil, irmão. Eu fiquei esse tempo todo levando pedrada no YouTube, sendo apedrejado, todo mundo falando coisas de mim, eu com isso aqui engasgado. E a minha família quietinha, porque ninguém fala nada, porque eu não falo nada. Eles não me defendem. Você não vê? Que mãe é essa que nunca fez um vídeo pra defender o filho? Você já viu minha mãe, tantos ataques que eu recebi na rede social? E por acaso ela te dá satisfação pra te defender? Você não. Cara, você tem 40 anos. Você tem 40 anos. Você sabe se defender sozinho. Você sabe se defender sozinho. Tantas pedradas cedo. Já viu minha mãe fazer um vídeo e falar, olha, meu filho, não fale do meu filho. Por quê? Porque ela não fala de mim, ela não me defende. Mas o marido dela, ela defendeu. Ela trancou o próprio filho dela numa clínica como doido pra acobertar o erro do marido dela. Ela foi capaz disso, mas defender o filho ela nunca defendeu. Tudo verdade, irmãos. Até o meu tio, irmão dela, quando eu falava pra ela, relembrava o que meu tio fazia com a Vânia, minha mãe. Mas eu não sei de nada. Eu vai saber o que aconteceu. Eu não sou Deus pra saber. Eu falei, mãe, a senhora sabe que seu irmão estuprava minha prima. A senhora fazia isso, mãe. Eu ficava com a versão da minha mãe. Até quando eu lembrava que Vânia passava por isso, minha prima, minha mãe ficava com comportamento omisso. Eu falava, mãe, como é que pode? A senhora sabe que Vânia passava por isso sim. Irmãos, a minha mãe, misericórdia, não tem nem palavras, viu? Nem palavras. Infelizmente é a verdade, eu não posso mentir pra vocês. Eu estava aí no quarto, aí eu comecei aí sim, minha mãe não queria falar nada pra ninguém, não queria contar nada pra minha irmã, a mãe da criança, não queria que ninguém contasse. Os filhos do meu padrasto não queriam que eu contasse pra minha irmã, não, da criança não. A mãe da criança não. Queria que eu acobertasse pra própria mãe da criança. Eu fiquei ali com aquele dor de cabeça, falei, não, eu dormi, aí eu chamei minha tia, irmã da minha mãe, falei, não vou deixar essa situação assim, não posso, meu Deus, o que eu faço? Eu não posso, eu tenho que contar pra mãe da criança, e eles, agitados, porque eles falaram, vamos calar a boca desse menino, vamos calar a boca de Gleison, porque eles viram que eu tava incomodado. Eu falei, não, eu preciso contar. Se vocês não falarem, eu vou falar. E aquele embaixo da casa da minha mãe, aquela confusão, assim, aquele alvoroço, chamei minha tia, irmã da minha mãe, e falei, olha, tia Valda, aconteceu isso, olha, isso, vai aqui cá, minha tia. Ai, por isso que eu desconfiava do jeito dele, ele é estranho, minha tia também, falou desse jeito.
Algumas pessoas acreditaram. Outros ficaram perplexos, porque nem eu acreditava naquilo, irmãos. Nem eu estava acreditando que ele, a imagem dele, se você vê ele, parece um santo. Quem olha para ele não acredita, eu também fiquei apavorado. Aí eu fiquei traumatizado, porque eu não acreditava naquilo que estava acontecendo. Até hoje eu não acredito, irmãos. Mesmo que a criança falou, mesmo que eu tive o sonho, a revelação, que a mãe da criança teve... Rapaz, me desculpa eu te falar, não tô duvidando, mas esse sonho que você teve é falso. É falso. A revelação também, antes da criança falar, mesmo assim eu não acredito, porque ele parece irmãos, quem olha pra ele, ninguém acha que ele faz alguma coisa. Ninguém acha que ele mexeria com criança. Ninguém acha. Se a criança não falasse, eu ia achar que era mentira. Porque essas pessoas, eles são longe de qualquer suspeita, eles ficam longe de qualquer suspeita, irmão, não parece. Elas não parecem, eles são a sociedade que olha pra eles, acha que eles são santos. Até eu, irmão. Até eu fiquei assim. Aí o que acontece? Decidi contar pra filha dele. Decidi contar pra filha dele. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca vi um indivíduo desse pra falar tanto da família dele. Sério. Eu sei lá, parece que pessoas, digamos que com grau de cegueira nos olhos e que não vê o que está ali na frente dele. Vamos lá. Tá? Antes disso, Deus me deu a revelação. Eu estava na casa de uma pastora. Isso tudo eu contei pra minha mãe, lá dentro da casa dela. Eu estava na casa de uma pastora e eu varria uma sujeira. Muita sujeira da casa dessa pastora. Muita sujeira, eu estava varrendo. E aí, eu entrava nessa casa, na casa dessa pastora, e tinham várias pessoas que tinham dons. Aí quando chegava a minha vez, essa pastora falava assim, olha, você vai falar assim e assim. Essa pastora tentava me manipular para eu dar um depoimento falso, para eu falar alguma coisa diferente desse sonho. Repare como Deus fala comigo no sonho. Aí ela falava assim, olha, você vai falar assim e assim e assim. Eu falei, não, eu vou falar o que Deus me mandar falar. Nem que eu saia dessa casa, mas eu falo tudo que Deus me mandar falar. No sonho, quando eu acordei, eu contei pra minha mãe. Falei, mãe, e pra minha família dentro de casa. Eu tive um sonho assim, assim, assim. E no sonho, a pastora, eu varria um monte de sujeira da casa da pastora. E aí Deus falava assim, olha, ela tentava me manipular pra eu falar algo que interessava a ela. Só que eu falei, não, você não vai me manipular. Eu vou falar tudo que Deus me mandar falar. E aí eu subia no quintal, esqueci de contar essa parte pra vocês. Eu ia no quintal da casa dessa pastora, aí um homem subia no muro do quintal e falava assim, você veio profetizar agora? Olha, era travesti outro dia, se maquiava, se pintava, agora você tá profetizando? Esse homem zombava de mim, no sonho, eu contei tudo pra minha mãe. E aí, observa... Meu, esse sonho seu, totalmente mentiroso. Totalmente mentiroso, porque esse sonho não bate. Não bate, não bate. Não bate, não puedes dizer algo. Não pode dizer algo mais. Esse sonho que você teve é mentira. 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 Mentira, porra. Desculpa. Situação da criança. E aí, eu quando vi a situação, vocês vão entender o sonho, com o que aconteceu com a criança na hora que eu tava querendo. Na hora que eu tava querendo revelar pra mãe da criança, ninguém tava querendo deixar. Porque o sonho que teve assim, que a pastora queria me manipular, era minha mãe, minha própria mãe tentando me manipular pra eu abafar a história. Porque eu tava querendo contar pra mãe da criança a verdade. E aí, irmãos, eu comecei dentro de casa, vou falar, chamei a filha do meu padrasto na escada e falei, Raquel, aconteceu isso com fulana, com tal criança, a criança contou pra mim, Denise, minha irmã, teve um sonho, eu tive um sonho, revelação, Deus mostrou isso, sei lá.
ficou apavorada. Eu falei, ela sabe que Denise é usada por Deus. Denise tem a revelação. Deus revela a Denise o oculto escondido. Ela sabe que Deus me revela o oculto escondido. Deus me revela tudo. Ela sabe disso. Minha irmã é profetiza e eu sou profeta. Deus revela tudo pra gente, irmão. Profetiza. Tudo. Só que ninguém contava com Deus revelar a vida do marido da minha mãe. Isso aí não agrada a eles. Antes disso, eu era um homem de Deus. Deus me revelava tudo nas igrejas. Quando foi era o diabo. a pedofilia do marido da minha mãe, pronto, eu virei o diabo, mentiroso, enganador, não era profeta de Deus mais. Eu vi Porque o mexeu com o diabo. marido dela, né? Vocês acham que ela ia gostar? Vocês acham mesmo que minha mãe ia gostar? Era igual no Os filhos vídeo. dele se É juntaram o contra diabo. mim, sério. Aí eu tava numa discussão. Lembra do sonho que eu contei pra vocês? Eu limpando a sujeira na casa da pastora. E aí, no sonho, a pastora falava assim, querendo me acobertar. Lembra? Pois é. Subi, minha irmã começou a chorar, a filha dele. Ai, eu falei, é meu padrasto, é meu pai, é porque não é seu pai, é porque não é seu pai. Eu falei, você ia gostar? Você tem João Lucas, que é criança também. Você ia gostar se eu soubesse de algo de João Lucas e eu não te contasse? Se coloca no lugar da mãe da criança, Raquel. Se coloca no lugar da mãe da criança. Você iria gostar que eu escondesse que teu filho foi abusado por alguém? E por que você está exigindo que eu esconda da mãe da criança que mexeram na criança, que teve essa situação aqui dentro de casa? Por que você está querendo que eu esconda? Por que você está querendo que eu esconda da mãe da criança? Você tem um filho. Você gostaria que eu escondesse algo que aconteceu com teu filho? Aí minha mãe, na hora, se levantou contra mim. Quando viu a filha dela chorando, a minha mãe se levantou contra mim. Na hora. Pra incubar o marido. É que não sei o que, eu falei assim, ela contou pra mim, minha irmã Denise teve um sonho, minha mãe falou, pra mim, ela não contou nada, na minha cara, minha mãe falou pra mim, na minha cara, que a menina não tinha falado nada pra ela, eu falei, mãe, como a senhora faz uma coisa dessa? A menina falou pra mim e pra senhora, a senhora tá dizendo que eu sou mentiroso, mãe? Na minha cara, minha mãe falou que era mentira minha, na minha cara. Eu fiquei horrorizado, chocado, apavorado. Como que minha mãe teve a capacidade de falar que eu estava mentindo. Minha mãe falou que eu estava mentindo. Que a criança não falou nada pra mim nem pra ela. É mentira. É mentira. Quando eu vi minha mãe falando aquilo, irmãos, que eu estava mentindo, que a criança não contou nada pra mim e pra minha mãe, eu surtei. Irmão, eu surtei. Eu falei que minha mãe era mentirosa. Chamei ela de bruxa. Eu não lembro, irmão, mas eu falei tanto nome. Como é que a senhora pode fazer isso? Ela que é pastora, a senhora dizer que eu estou mentindo. Eu via minha mãe como uma santa serva do Senhor. Quando ela teve essa atitude de mentira, de acobertamento, eu tomei uma raiva da minha mãe, tomei um ódio. Irmão, que pessoa que não ia tomar? Eu tomei raiva da cara da minha mãe na hora. Eu falei, como é que pode a senhora fazer isso, mãe? A senhora tá me chamando de mentiroso. A criança contou tudo pra gente. Eu fiquei traumatizado, me sequelou, irmão. Eu fiquei traumatizado. Eu falei, como é que pode? Mãe, a menina falou pra mim, pra senhora ontem no colchão, dentro do quarto, a senhora tá me chamando de mentiroso, a senhora tá querendo acobertar uma mentira. Uma criança, como é que pastora que a senhora é, meu? Eu fiquei chocado, eu fiquei apavorado, irmão, apavorado eu fiquei. Eu não esperava que minha mãe fizesse isso. Era normal que minha mãe não falasse nada, não ficasse contra o marido dela, mas ela me chamar de mentiroso, me fazer passar como mentiroso, eu não esperava que minha mãe fizesse isso. Isso eu não esperava. Vocês entendem, irmão? Eu não esperava que minha mãe fizesse isso nunca na vida. Ela sabe que eu nunca gostei de mentira, irmãos. Minha mãe me conhece. Eu odeio mentira, eu sou uma pessoa super justa. Minha mãe, eu não esperava que ela fizesse isso. Aí pronto. Começou uma discussão dentro da casa da minha mãe. Eu e a filha dele. A filha dele, vocês querem o quê? A filha dele? Eu já fiz um vídeo desse, eu chorei no primeiro vídeo. As irmãs do canal lembram. Minha mãe se levantou contra mim, minha tia me perseguiram. Eu tive que privar esse vídeo e apagar esse vídeo. Esse eu não vou apagar. Essa verdade vai prevalecer, vai ficar tudo registrado aqui. Horas depois, ele apagou. Ele apagou o vídeo. Ele privou. Entendeu? Por quê? Porque se ele postasse isso, ele ia ser retalhado. Só que, infelizmente, para desgraça de muitos, me desculpe o palavrão, cara, para ser sincero, eu acho que o Boca de Motor cometeu um erro terrível. Terrível, sabe por quê? Se ele tivesse apagado isso daí, talvez não ia dar ruim pra ele. Mas como ele não ouviu, deu ruim. Vai ficar tudo registrado aqui do irmão. Chega de acobertar minha família. Chega de... Eu, por causa deles, eu quis proteger minha mãe, mas minha mãe nunca quis me proteger. Nunca.
Aí quando ela falou que era mentira minha, eu falei, fiquei nervoso, falei, mãe, como é que pode? Eu tava novo convertido, irmão, recém chegando na igreja. Aquilo ele tava me escandalizando, me apavorando. Aquilo tava me apavorando. Porque eu não sabia que as misericórdia. E tinha uma pastora amiga da minha mãe também, lá da Bahia, de Porto Seguro, que a filha dela também, Soraya, confessou pra mim que o marido dela, Fernando, mexia com ela. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Essa mulher, Ivonete, a filha dela foi abusada pelo marido dela, chamado Fernando. A filha dela confessou pra mim também que foi abusada. Juntou eu, que fui abusado. Juntou a filha dessa pastora amiga da minha mãe, que contou que o marido dela... A Soraya contou pra mim. Rapaz, esse cara falou alguma coisa aí. Dentro da casa da minha mãe. E o marido dela mexia nas partes íntimas dela. E eu fiquei apavorado. Eu falei assim, meu Deus. Falei, Senhor. E ninguém acreditou na Soraya. Eu fui o único que acreditei na Soraya. Filha de uma irmã crente, que se diz crente, amiga da minha mãe de Porto Seguro. Ninguém acreditou na Soraya, só eu que acreditei. Eu e a minha irmã. Essa minha irmã que é missionária, Edenice. Fomos os únicos que acreditamos e defendemos a Soraya. Voltando pro caso da criança. Esquece Soraya. Eu tô contente de Soraya pra vocês verem que Soraya foi mais um caso de gente da igreja que mexeu na criança e a mãe não acreditou. A mãe da Soraya ficou contra a Soraya, dizendo que Soraya era mentirosa. A mesma coisa que minha mãe fez comigo, a mesma coisa, essa amiga da minha mãe, carne e unha com ela, fez com Soraya. Soraya hoje vive abaixo de remédio, dopada, que a mãe dopou Soraya, acreditou no marido, dopou a Soraya. Soraya cresceu na infância com a gente, desde a Bahia, na igreja que a gente cresceu lá, a Soraya cresceu com a gente. Soraya hoje é sequelada, vive abaixo de remédio, mandou o padre, eles queriam fazer a mesma coisa comigo. Porque essa Ivonete, assim como a minha mãe, carne e unha com a minha mãe, a filha, contou pra mim, dentro da minha casa, da casa da minha mãe, contou tudo o que aconteceu. Ela confirmou pra gente, minha mãe, minha irmã, Edenice, a Soraya, essa mulher que diz que é crente, ela disse que era tudo mentira da filha. Primeiro ela confessou, a menina falou na cara da gente, depois de adulta, que foi abusada na infância, ela ficou do lado do marido, e minha mãe julgou ela, falou assim, se fosse comigo, eu faria tudo diferente. Quando aconteceu com minha mãe fez igualzinho a ela. Porque as duas são assim, carne e unha. Ivonete é minha mãe. Bom, contei pra vocês, foi mais um caso que eu descobri, o da Soraya. Bom, aí voltando pra discussão, aí começou a discussão dentro de casa, eu e minha irmã, filha do meu padrasto e minha mãe. Aquele embate. Aí eu falei assim, a senhora tá me chamando de mentiroso? Pois eu vou contar tudo pra mãe da criança, tudo, eu não vou esconder. Vocês vão esconder. Você, Raquel, você tem filho. Eu jamais ia esconder de você. Se mexessem com João Lucas, eu jamais ia esconder de você. Eu nunca ia esconder de você. Você não tem o direito de esconder isso da mãe da criança. Eu vou contar tudo pra mãe da criança. Eu saio dessa casa, mas eu falo toda a verdade. Olha o sonho. A sujeira é na casa da minha mãe. O sonho que eu contei pra vocês, que eu falava assim, eu saio dessa casa, mas eu falo tudo que Deus mandar. Era a casa da minha mãe. Na hora da discussão eu falei, eu saio dessa casa, mas eu falo tudo que Deus me mandar. Cumpri o sonho, eu falei com a minha boca, eu falei tudo. Aí eu saí da casa da minha mãe, pedi um táxi, peguei um ônibus, comprei a passagem para São Paulo, e eu falei, agora eu compro. Liguei pra mãe da criança, falei, olha, é isso aconteceu, isso. Tenha prudência e sabedoria, procure o que vocês devem fazer, saiba o que você deve fazer, porque aconteceu isso. Contei tudo pra mãe da criança. A mãe da criança ficou apavorada. Ai, eu conversei aqui com a criança, ela confessou tudo. Depois de um tempo, eu fui pra rodoviária pra pegar o ônibus. Aí a mãe da criança chamou a criança com o pai, perguntou pra criança. Ai, Góis, que ela me chama de Góis. O que eu faço? Eu falei, o que foi? Eu contei, chamei aquela aqui, ela contou tudo pra mim. Ela falou que ele fazia isso, que ele mexia nela, que ele fazia isso. Sério? A mãe da criança ligou pra mim apavorada, falando que a criança confirmou tudo pra ela. O pai e a mãe da criança estão assistindo esse vídeo agora. Que Deus cobre de vocês, se vocês falarem que eu tô mentindo, que Deus cobre de vocês, viu? Da minha... Que Deus cobra de vocês. Não, essa foi a parte mais boa do mundo. Mãe também. Deus vai cobrar de todos vocês, já tá cobrando. Aí fui pra rodoviária. E isso acontece com várias famílias, irmãos. Vamos orar pelas crianças. Cuidem das criancinhas, porque acontece isso com várias famílias. Aconteceu comigo, eu fui estuprado, abusado, destruído com minha inocência, destruído com o meu psicológico, irmãos. Aconteceu com essa criança, aconteceu com a filha dessa pastora falsa, que não é pastora, que acobertou o marido. E lá na casa da minha mãe também.
Isso aí acontece. Cuidem das crianças de vocês. É dentro da tua casa, com quem você menos espera, com quem você menos desconfia. É lá dentro mesmo. Aquela pessoa que você não dá nada, que você vai dizer que é santo. Os velhinhos, os vovozinhos, é esse mesmo. Esse aí que Os faz. vovozinhos. É dentro de casa que acontece. Vejo meu próprio tio estuprar a minha prima, Vânia, dentro da própria casa. A mãe, minha tia Gilma da Bahia, mudar nomes. Bom, pra você ter toda a certeza, você tem que provar. Você tem que provar que seu tio né? A garota. Então, mas se a garota falar a verdade, legal. Se ela não falar, é porque você é mentiroso. Minha tia Gilma vivia jogando a filha de um canto pro outro. De casa em casa, porque ele fazia isso. Voltando pra cá. Peguei ônibus pra São Paulo. Contei tudo pra mãe. Contei tudo pra mãe da criança. Ela falou, ai, ela confessou tudo aqui pra mim, o que eu faço? Eu vou na polícia, eu vou não sei aonde. Aí eu corri pra São Paulo de ônibus, que eu fiquei com medo dele, né? Aí eu fiquei com medo dele. Corri pra casa da minha tia Sônia, aquela tia minha de São Paulo, que é apostar toda a fé. Aquela que fez vídeo contra mim. Contei, tia, fizeram isso, tia, estão acobertando, tia. Minha tia não é santa, minha tia é o próprio... Minha tia irmãos, minha tia vocês viram quem ela é, né? Mas disso aí ela me apoiou. Ela me apoiou, me tratou bem, fazia comida pra mim. Eu não posso falar isso da minha tia. Ela aposta toda a fé, ela adora o diabo e alcha, mas ela... Não, eu falo a verdade, mas não posso mentir. A tia dele, chamada Sônia França, dizendo que ela é apostadora da fé. Rapaz, pensa numa treta que isso vai dar. Eu digo pra vocês, amanhã ou depois esse cara pode estar com a cartada final pra ele. Ela, ô meu filho, sério, bem que eu desconfiava, aquele nego, eu sei que ele é capaz, eu a vida toda sabia quem ele era, minha tia. Aí eu fizeram isso comigo, tia, me estão me apedrejando, não estão acreditando em mim. Aquele pão! A criança, eu contei tudo pra minha tia, tudo. E eles, quietinho, tramando minha internação sem eu saber. Comendo Eu em aquele São lanche que eu Paulo, comia conversando com a pão! minha tia, eles tramando minha internação pra dar um cala-boca no profeta. Eles queriam me internar pra abafar sujeira. Eu contei pra minha tia, aí eu fiz um vídeo no canal, Fim dos Tempos Oficial. Contei, irmãos, sem falar quem foi. Eu não contei, não dei nomes, não. No vídeo que eu fiz, eu só falei assim, aconteceu isso, uma coisa envolvendo criança da minha família, por isso que eles fizeram isso, tal. Irmãos, eu estava em São Paulo. Contei tudo pra minha tia. Lá em São Paulo eu passei mal, por alguns motivos lá, de saúde. Porque minha imunidade caiu, ficou baixa, porque eu fiquei traumatizado. Depois disso, eu fiquei traumatizado, irmão. Eu adoeci, eu comecei a adoecer. Porque eu fiquei sequelado, irmão. Eu fiquei sem acreditar no que estava acontecendo. Juntou eu que passei por isso. Juntou minha prima que eu via passando. Juntou a filha da Ivonete que falou pra mim que o Fernando abusava, mexia com ela. Bulinava ela. Juntou o caso da casa da minha mãe e da criança, eu fiquei traumatizado. A minha imunidade, eu não conseguia comer. Não conseguia comer. Eu comecei a adoecer. Porque eu fiquei traumatizado, eu não estava acreditando que eu estava vendo aquilo no meio evangélico, irmão. Eu estava vindo para Jesus há pouco tempo. Isso aconteceu no meio do... aconteceu a Ivonete se dizia crente, amiga da minha mãe. Ou a outra situação foi na casa da minha mãe. Eu ver meu tio molestar minha prima a vida toda. Eu ser estuprado, aquilo ali me sequelou. Eu fiquei, Senhor, misericórdia. Eu fiquei traumatizado. Em São Paulo, irmãos. Em São Paulo, eu contei tudo pra minha tia, passei mal. Minha mãe fez de tudo pra voltar pra mim, pra eu voltar pro Espírito Santo. Vamos voltar pro Espírito Santo. Vou cuidar de você lá. Vou cuidar de você lá. Eu vou cuidar de você lá. Eu não vou julgar, porque eu não sei, não sou Deus. Isso eu não posso julgar, irmãos. Mas eu acho que já estava tudo planejado pra me internar. Porque eu falava, volta e meia que a gente discutia, eu jogava na cara dela que ela cobertou, que ela ficou contra mim e tal. Que eles acobertaram. Mas até então não tinha me internado. Aí, vamos pro Espírito Santo, quero cuidar de você lá perto, não sei o quê. Ela, essa mulher crente, amiga dela, que acobertou o marido dela também, essa Ivonete de Porto Seguro, acobertou o marido dela, mesma história. Várias famílias passam por isso, que é a mesma história, igualzinha a minha. A mesma história da Soraya, a mesma história dessa criança que eu falei pra mãe dela, que eu não vou citar o nome, a mesma história da Vânia.
da Vânia, minha prima, que morreu de HIV. A mesma história, são iguais, irmãos. A família que era coberta, eles não denunciam, é a mesma história. Meu Deus, quantas crianças estão passando por isso agora? Quantas? Aí, voltei para vir do Espírito Santo. Voltei pro Espírito Santo. Volta e meia. Aí tá. Eu fiquei realmente assim, irmãos, eu não tava bem, assim, eu não tava entendendo aquela situação. Quem de vocês conseguiria entender? Assimilar essa situação terrível? Quem de vocês? Aí eles, vai para um psicólogo, não sei o que. Fui no posto de saúde perto da casa da minha mãe. Aí comecei a conversar com a psicóloga, explicar a situação que eu passei na infância, contar a situação da minha prima, contar a situação da criança. Quando eu comecei a falar a situação que aconteceu na casa da minha mãe ficava pelos cantos da casa escondida, ouvindo tudo que eu conversava com a psicóloga. Tudo minha mãe ficava ouvindo. Eu pegava minha mãe várias vezes pelos cantos, ouvindo a conversa. Eu contei dos abusos para a psicóloga, ela ouviu, sabe o que ela disse? Você está querendo me difamar no bairro para as pessoas. Você está falando do abuso, você está querendo me difamar. Eu contando da situação que eu passei na infância, a minha mãe ouvindo dos cantos de que eu não tinha privacidade para conversar com a psicóloga. Eu não tinha privacidade nenhuma. Eu via minha mãe pelos cantos ouvindo a conversa para saber o que eu estava falando, com medo de eu contar a história que aconteceu do marido dela. Aí eu contei, olha, o que é isso, aquilo, na infância e tal, conversando. A psicóloga falou assim, Gleison. Aí eu comecei a contar. Eu comecei a ver minha mãe pelos cantos me ouvindo, eu falei, olha, aqui não tem privacidade de eu conversar com a senhora, vamos marcar uma consulta presencial, para eu poder desabafar, conversar tudo. Eu já queria contar a história que aconteceu na casa da minha mãe, que isso foi o que mais me traumatizou também. Aí eu comecei a conversar com ela, porque aconteceu a situação, minha mãe fica assim. Aí minha mãe falou assim, olha, Raquel, olha, fulana, tá me difamando pra psicóloga. Eu não podia contar, me desabafar minha história de vida triste, os abusos que eu sofri, meus estupros. Eu não podia contar que minha mãe dizia, minha mãe estava dizendo que eu estava difamando ela. Eu não podia nem desabafar com a psicóloga. Minha vida não, minha infância não, meus traumas não. Minha mãe estava me perseguindo dentro da casa dela. Com medo, eu acho que com medo de eu contar a história principal, né? Eu comecei a contar, falei, minha mãe fica assim me perseguindo porque tem uma história que aconteceu aqui em casa com uma criança. E aí minha mãe tá tentando fazer isso. Eu comecei a falar, quando eu falei isso, queridos. Quando eu falei isso, aí minha mãe começou a ficar dentro de casa me seguindo, ouvindo a conversa do telefone. Aí a psicóloga marcou um atendimento. Eu falei, olha, eu quero conversar com a senhora particular na unidade, por causa da pandemia, você não pode vir aqui, Gleison, mas vamos abrir uma exceção pra você vir aqui pra gente conversar, pra você contar toda a história, a situação. Tá bom, marca a consulta presencial que eu vou ir. Agendou a consulta presencial. Tava tudo agendadinho. Aí, irmãos, tudo agendado pra eu ir lá conversar e contar a história. Mas minha mãe viu que eu contei um pouquinho do que tinha acontecido na casa dela. Eu falei assim, na casa da minha mãe, e também aconteceu essa situação aqui na casa da minha mãe acobertou, e eu fiquei traumatizado com isso, que eu não esperava que minha mãe fizesse isso. Quando minha mãe ouviu isso, depois eu fui entender. Aí até a hora eu achei que minha mãe estava normal. Aí começou. Aí eu, assim, aí teve que tirar a prótese. Aí eu arrumei um jeito de tirar a prótese. Deus abençoou que uma pessoa pagou pra tirar minha prótese. Mas eu ainda tava com a prótese. Vou contar pra vocês da cirurgia, calma aí. Aí eu tava dentro de casa e eu via minha mãe sumindo. Minha mãe sumia. Então quer dizer que você mandou a pessoa falar assim, amigo, tira essas próteses de mim. Você pode fazer isso por mim? Aí a pessoa que não é bobo nem nada falou assim, ó, eu vou fazer isso por você, mas é por uma exceção. Você não vai contar nada pra ninguém. Mas de um jeito estranho, né? Eu tive um sonho. Minha mãe já estava em reunião com os filhos do meu padrasto, com a Edilanda, com a Priscila. 6 dias depois que eu saí da clínica, meu irmão, nos Estados Unidos, para Nova York. O filho do meu padrasto, para Nova York. Com a mulher dele que estava na trama satânica. Aí eu tive um sonho, eu falei, mãe, eu tive um sonho. Ela como? Tudo Deus me mostrava.
Parava uma ambulância aqui na porta, me colocava dentro. Tinha 3 homens, 2 brancos e um negro, forte e gordo. Esse homem vinha pra cima de mim e parava uma ambulância. Na porta de casa, eu contando pra minha mãe. E aí esse homem negro veio pra cima de mim. Bom, vocês viram aí que ele chamou o cara da clínica de gordo. Mas é foda, né, velho? A gente vê coisas assim. Pra me pegar, eu achava que ele ia me matar. Aí ele vinha pra cima de mim e a ambulância parava aqui na porta, mãe. Que ambulância é essa, mãe, que parou aqui na porta? Deus me mostrou a ambulância parando aqui e uma serpente cascavel mordendo minha mão direita. Uma serpente, uma cobra. E no sonho, mãe, eu gritava assim: olha, mãe. Eu falava: mãe, foi uma cascavel que mordeu minha mão direita. Olha, mãe, foi uma cascavel que mordeu minha mão direita. Eu: mãe, o que será? Que cascavel é essa, mãe? Que sonho é esse? Que ambulância é essa? Parava aqui na porta e vinha 3 homens e o do meio negro parecia que ia me matar e vinha pra cima de mim. E que cascavel é essa, mãe? Que sonho é esse? Foi dito e feito, irmãos. Foi dito e feito. Minha mãe começou a sumir pra casa do filho do meu padrasto, Júnior. Aí tem Edilana, uma gordona, filha do meu padrasto. Júnior, filho do meu padrasto. É, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu achei que é sinceridade. A pessoa sendo ofendida, chamando de gorda ou coisa do tipo. Mas assim, eu vou te falar. Pelo fato da mulher ser mais cheinha, isso não quer dizer que o preconceito não vai acabar. Eu digo que vai existir, só que eu acho que se eu fosse essa moça aí, chamada Edilana, usar essas ofensas que o Boca de Motor vem falando, usar isso como uma forma de motivação, entendeu? Porque ele ofende, humilha, chama os outros de gordo, só porque a pessoa tem só porque a pessoa tem um peso acima do limite. Isso aí é uma coisa que ultrapassa o preconceito de expressão. A Raquel, que mora com a minha mãe, é filha do meu padrasto, não é filha do meu pai. Eu não tenho pai. Fui criado igual lixo pelo mundo sem pai. E o pai nem liga pra mim. É, meu filho, do jeito que você tá falando aí, você vai acabar indo pro bar das cobras. Entendeu? Você sabe o que é o bar das cobras? Lá embaixo. Entendeu? Porque primeiro você ofende seu pai. Depois você manda uma profetada em cima da sua família. Rapaz, isso aí é uma coisa absurda. Eles se aproveitam disso, irmão. Mas eu tenho Jesus Cristo que peleja por mim. Minha mãe tá toda adoentada, minha família toda pagando, toda a maldade que fizeram comigo. Todo mundo pagando. Minha irmã, todo mundo tá pagando, irmãos. Aí, irmãos, qual a parte que eu parei? Porque eu tenho, é tanta coisa, irmão. Onde que eu parei, irmãos? Me ajuda aí, por favor, em nome de Jesus, no comentário. Porque quando eu lembro, eu sinto mal, irmão. Eu sinto mal porque, gente, irmãos, eu não tinha ninguém, eu só tinha Jesus. Eu não tinha ninguém para me defender. Todo mundo ficou contra mim. A filha do meu padrasto, Raquel, que é filha dele, onde que a filha dele ficava? A questão não é ficar contra você, é as mentiras que você conta. Você tem que entender isso, entendeu? As mentiras, elas podem se tornar um pesadelo para você. Então, eu acho que se eu fosse você, ô Boca de Motor, falava menos, entendeu? Escutasse mais a sua família, que lhe quer bem, entendeu? Eles querem que você fique bem, mas do jeito que você tá fazendo, meu amigo, você vai acabar cometendo uma loucura que cedo ou tarde pode acabar em tragédia. Eu sei que você não quer isso, mas, entendeu?
Se dá uma controlada aí. O dele. Júnior, filho dele, a gordona, filha do meu padrasto, todo mundo, minha mãe, a mulher do meu irmão, filha do meu padrasto, uma trama maligna. Irmãos, Deus mostrou uma reunião tramando contra a minha vida. Eu falei, mãe, Deus mostrou vários demônios tramando contra mim. Um monte de demônios sentado na cadeira falando assim. E eu tava no Instagram contando testemunho. Olha, eu sou transexual, Jesus me remiu, não sei o quê. Eu dando meu testemunho, irmãos. Na rede social, então tava abalando o inferno. Deus me deu um sonho assim. Tinham vários demônios projetando contra a minha vida, planejando. E os demônios falavam assim, ele tá acabando com o GLBT, ele tá acabando ele tá convertendo as trans com o testemunho dele, vamos matar ele. Outro sonho que eu tive, eu falei, mãe, eu tive um sonho com os demônios falando assim, que queria me matar, porque eu tava acabando com o GLBT, meu testemunho de vida tava acabando com o GLBT, isso tudo eu contei pra minha mãe, ok. Irmãos, eu queria tirar prova de qualquer jeito, Deus abençoou, contei esse sonho da ambulância pra minha mãe. Aí Deus abençoou, tirei a prótese. Fui tirar a prótese, fui no médico, no hospital, fui com minha mãe. Aí eu fui lá, tirei a prótese. E minha mãe, tirei a prótese, irmão. Tava fazendo um tratamento anal, de uma fístula anal. Quem sabe? Vou contar tudo pra vocês, não vou negar nada. Em nome de Jesus. Mas acreditem em mim, por favor. Se eu não tiver vocês pra acreditar em mim, eu vou ter mais ninguém. Acreditem em mim, irmãos. Eu não preciso mentir pra vocês. Eu tava com a fístula anal, fazendo um tratamento, colocando antibiótico lá dentro do meu ânus. Não vou, é o meu testemunho, eu não posso mentir pra vocês. Tá fazendo tratamento de... Meu Deus. Olha, vou te falar, viu? Que péssimo testemunho que você dá. Que péssimo. Que ridículo. Porque esse negócio de... no ânus, parece que a boca de motor parou de funcionar. Entendeu? O motor fundiu. Ai. infecção. E tava fazendo um tratamento de gastrite. Eu tinha gastrite nervosa, tava atacada. Eu fui no médico, a doutora Isabela, maravilhosa comigo, me atendeu. Eu contei pra doutora Isabela tudo que aconteceu com a criança dentro de casa. Minha mãe falou assim, é doido. A doutora Isabela acreditou em mim. Eu falei, doutora, aconteceu isso. Aí a doutora Isabela falou assim, eu acredito em você. As mães nunca falam a verdade, isso aqui, eles sempre acobertam tudo. Aí minha mãe falou assim, ó, tá doido pra doutora. Tudo minha mãe falava que eu tava doido. Minhas irmãs, os filhos do meu padrasto, é doido. Quando eu contava a história da criança, eles, ó, é doido. Eu vi, eles falavam, irmão, eles tentavam me passar como doido pra encobrir a história. Aí, minha mãe começou a sumir. Aí a filha do meu padrasto nunca ia lá em casa. Ela nunca ia lá em casa, a gordona. Começou a ir lá em casa direto esses últimos dias. E minha... Bom, você que foi ofendido por ele, eu acho que se eu fosse você, começava a meter um processo nele para ele aprender, porque isso é racismo de gordofobia, porque seguinte, não é porque a pessoa é tão pesadinha, só que não. Isso é genética familiar. Mãe sumindo. Mãe, senhora tá onde? Tô no médico. Mãe, senhora... Aí trazia uma pamonha pra mim, trazia umas... Me comprando, irmão. Tava tudo tramado. Olha a pamonha. Tudo tramando. O filho do meu padrasto, a filha do meu padrasto, olha a pamonha. Promíscua, anda com as roupas tudo devassa, maquiada. E quando você falou que diz que a Ludmilla Feber, que ela é cabelo de pica-pau, você que falou, não foi eu? Não foi eu que chamou a Ludmilla Feber de cabelo de pica-pau. Que isso aí também já é outro desrespeito, né? Da igreja de Porta Larga. E aí, irmãos, se juntaram, armaram contra mim. Eu tirei a prótese. Irmãos, minha mãe sumia, não ligava pra mim. Eu tratando da gastrite, tratando da infecção no ânus que eu tava.
E minha mãe, ó, irmão, minha mãe nem ligava pra mim, me largou lá, igual um lixo em cima da cama. Eu fiz um vídeo, todos os irmãos do canal viram que eu fiz um vídeo pro canal Filho. Eu falava assim, olha aqui, irmão, não tem ninguém, não tem família, não tem ninguém. Fico jogado aqui na cama, tô operado agora. 2 dias que eu tô operado, tô levantando, comendo sozinho. E minha mãe na casa dos filhos do meu padrasto, tramando com os filhos do meu padrasto o que fazia pra me dar o cala-boca. Porque volta e meia que eu discutia com a minha mãe dentro de casa, eu jogava na cara dela o que acobertou do meu padrasto. Aí, irmãos, eu falo, não, irmão, tô aqui, não tem ninguém pra me dar comida. Não tinha ninguém pra me dar comida. Eu operei da prótese. 2 dias de prótese. 2 dias de operado, irmão, com o peito aberto. Com o peito aberto. Eu levantava assim, irmão, sozinho, ó. Sozinho. Claro que eu sou, irmão, sou sequelado mesmo. Eu tenho traumas, mas eu não sou esquizofrênico, não tenho problema de cabeça, nunca tomei remédio, é tudo mentira. Eles falam isso porque se eles me fazerem passar como doido, a história do meu padrasto é toda desmentida, acobertada. Eles falam que eu tô doido até hoje. Se minha mãe aparecer falando mal de mim na internet, esse tempo todo vocês viram, minha mãe nunca me defendeu. Mas se ela aparecer falando mal de mim agora... Ah, rapaz, então ele já entregou o spoiler. Entregou dizendo que a família dele vai falar mal dele. Entendeu? Mas assim, não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eles que se resolvam, porque são pessoas adultos e sabem o que faz, sabe de tudo. Mas é aquela coisa, velho. Velho, é boca de motor para mais de metros. São metros validados pelo Imetro. Entendeu? Isso aí já é a pura verdade. Vocês sabem, é porque eu contei a história dela. Porque ela nunca me defendeu. Uma mãe de verdade faria um vídeo, olha meu filho, vocês estão atacando meu filho. Ela não faz. Porque ela quer me deixar fazer passar como doido. Porque se ela me falar, se ela manter a postura que eu sou normal, ninguém vai acreditar na história do marido dela. Ela fala pra todo mundo que eu tenho um problema, sabe por quê? Por causa dessa história maligna, maldita, dessa podridão. Aí, irmãos. E quando você chamou a sua mãe de filho de Satã, você não pensou nas consequências que isso ia trazer pra você? Nas consequências que isso ia trazer pra você? Rapaz, só podia ser boca de motor mesmo. Rapaz, só podia ser boca de motor mesmo. Eu peguei operado em cima da cama, levantando, magrinho, sozinho, não tinha ninguém, me dava comida. Me abandonaram lá em cima, meus irmãos. Parecendo um palito. Nunca falam de mim, irmão. Nunca. Porque eles são filhos do meu padrasto, não são meus irmãos. Quer dizer que não são seus irmãos? E você é filho de quem? É filho do Ricardão? Se for isso, o negócio tá bem aperfeiçoado. Eles não são meus irmãos. Eu fiquei lá, magro, levantando da prótese. 3 dias depois, irmão, minha mãe sumia. Só que eu não sabia que minha mãe sumiu porque eu tava tramando minha internação. Eu não sabia disso. Eu achei que ela... Eu falei, ô Senhor, ninguém cuida de mim, eu só aqui, botei a prótese, magrinho, seco, entendeu? Doente, e cadê minha família? Aí eu desabafava com meus inscritos, minha rede social, eu desabafava no Instagram, eu desabafava no canal, todo mundo via. Só que eu não contava a verdade, eu só contava por alto. Porque, olha aí, vocês veem, irmão, a gente é sozinho, a gente não tem ninguém no mundo, é só Jesus por nós. Eu contava assim, eu não falava claramente. Eu não confiava neles, eles são capazes de qualquer coisa. Aí, irmão, eu peguei e 3 dias de operado, 3 dias eu tava na cama. Quando eu tava na cama, irmãos, minha mãe sumia, a filha do meu padrasto. Quando à tarde eu ia fazer uma live com Tony Calado, com aquele homem lá que até eu acho que ele é um adivinho. Graças a Deus que eu não fiz a live com Tony Calado. Eu já estava bem requisitado na internet, eu já estava bem conhecido. Aí eu marquei uma live com Tony Calado, o profeta. Que ele é adivinho, ele não é o profeta. Você só é conhecido pela fama de boca de motor, entendeu? Você tinha essa fama de boca de motor, entendeu? Se essa fama pegasse tanto em você,
Rapaz, você ia ganhar dinheiro chutando balde na rua. Não é verdadeiro não. Ele é um adivinho. Depois eu fui descobrir, o Senhor me revelou, e aí, graças a Deus que eu também não fiz a live com ele, mas estava marcada uma live Ele te revelou? comigo, com aquele profeta chamado Tony Calado. Aí eu, vamos fazer a live, não sei o que, Deus me revelando um tremendo oculto da igreja, revelando tudo. Deus mostrou a igreja da minha mãe com um monte de limo de sujeira nas paredes, e eu falei pra ela, mãe, Deus mostrou um monte de limo na parede da tua igreja. E, querido, eu sou odiado. Quando eu passava essa revelação pra ela assim, eles odiavam, irmãos. Muita coisa. Deus me revelou o oculto escondido da vida deles, as podridão da vida deles, Deus me revelou tudo. Eu contava pra eles, olha, Deus mostrou isso. Eu falava, eles, sujeirada, quando vinha à tona, eles odiavam, me odiavam. Eu tava lá magrinho, levantava pra comer, magro. E aí, a filha do meu padrasto, a gordona, nunca foi me visitar. Nunca. Cara, por que que ele tem tanto preconceito com mulher cheinha? Será que as mulheres cheinhas são tão ruins assim? Ou será que é ele que tem um mau gosto? Entendeu? Vai ver que ele pegou trauma por isso. Se ele pegou trauma, rapaz, você sabe que vamos tirar esse trauma? Tomando aqueles remedinhos de chá de sumiço. Entendeu? Chá de sumiço tá ótimo. Tá ótimo. Muito bem pra boca de motor que precisa ser bem trabalhado. Boca de motor que precisa ser trabalhado. Boca de motor que precisa ser trabalhado. É, sempre trabalhado. Ligavam pra mim eles. Começou a aparecer a mulher do meu irmão, a filha do meu padrasto, a gordona, me visitando nos 3 dias que eu tava operado. Aí ela chegava, olhava pra mim e sumia. Chegava, olhava pra mim e sumia. Aquele chega dentro de casa. Chegaram gente que nunca tinha ido lá. Eu falava, que milagre é esse que a Edilana teve aqui pra me visitar? Ela nunca teve aqui. A gordona, a filha do meu padrasto. Ela nunca teve aqui, tramando a minha internação. Olha, eu vou falar uma coisa. Chamar uma pessoa de gorda, isso vai caber um processo futuramente. Se isso acontecer, eu digo uma coisa. Ao mesmo tempo eu vou achar bom, mas eu acho que pra ele vai ser torturante, porque é o seguinte, tudo que ele fala, amanhã ou depois pode se respingar contra ele. Sem saber de nada, irmãos. Eles estavam tramando a minha internação sem saber de nada. No 3º dia de operado, eu com os peitos abertos, o médico mandou passar álcool embaixo dos peitos do corte. Mas você passou o que nos peitos? Querosene? Você passou querosene? Aqueles querosene da Petrobras? E falando Petrobras, o Petrobras, baixa o preço do diesel, porque senão os caminhoneiros vão parar. Se vocês não baixar o preço do diesel que eu vi hoje, escuta o que eu tô te falando. Os caminhoneiros vão parar. Todo aquele estoque de produtos que tem vai sumir. E quem tiver com gente aí com oxigênio dentro do hospital vai faltar. E aí, meu amigo, vocês vão ter surpresas incríveis. Gleice, por que você não procura a polícia? Eu liguei, Meg Marinho, eu liguei pra polícia quando eu fui pra rodoviária, mas eu não tive coragem, porque eu deixei pra mãe da criança e para o pai da criança tomar a atitude. Eu não chamei, mas eu deixei a cabo da mãe do pai fazer. Eu deixei a cabo da mãe do pai. Eu não tomei a atitude, mas eu deixei, entreguei a situação na mão do pai e da mãe. Se eles não chamaram, o problema é deles. Porque a criança parece que não foi abusada, ela contou que passou só a mão nela. Entendeu, irmão? Só passou a mão, uma coisa assim. Não fez assim, mas ela não deixa de ser, né? Ai, irmão, eu me sinto mal, só de contar isso eu me sinto mal. Tô falando de Jesus, sabe, eu me sinto mal. Essa história, quando vem à tona, tipo assim, eu me sinto mal, parece que eu volto a lembrar da minha infância, volto a lembrar da minha prima, volto a lembrar... Eu não gosto de contar isso, eu não queria contar, eu me sinto mal. Tá sendo muito ruim pra eu contar isso. Não me sinto bem. Mas tu lembrou da vida de boca de motor. Irmãos, eu
tava dentro de casa, marcando essa live com o profeta. E eles tudo na... Eu falei, que estranho. Eu sabia que tava estranho, mas não sabia o que era. Quando eu vi, no terceiro dia, chegou minha irmã, a filha do meu padrasto, o filho do meu padrasto, Raquel. Todo mundo dentro de casa. Eu falei, que reunião é essa, hein? Vocês todos hoje estão tudo unidos, hein? Que milagre está todo mundo aqui na sala. E era pra me internar e eu não sabia de nada. A trama satânica. Todo mundo na sala. Eu brinquei com eles ainda. Eu falei, olha, todo mundo na sala, não sei o quê. E eles tudo ali esperando. Irmão, eu tava no telefone, marcando a live com esse homem, profeta Tony Calado. Quando eu olhei pro lado, irmãos, entrou 3 homens dentro de casa, parou uma ambulância na porta de casa. Do jeitinho que Deus me revelou, irmãos. O Senhor é meu advogado. No dia do juízo final, vocês vão ver tudo que eu tô falando. Isso final. Ai. Olha, eu vou falar, viu? Você merece um papel na novela, viu? Entendeu? Com esse discurso comovente, é melhor fazer novela do que você... Rapaz, você ia ganhar dinheiro, viu? Melhor do que você tá aí mentindo aí desse jeito. Tudo Deus vai mostrar pra vocês que foi verdade. A ambulância parou na porta da minha mãe. Depois que eu fui à ambulância, que eu não sabia, eu tava na cama deitado. Quando eu tava operado, irmãos, operado, com o peito aberto, 3 dias de cirurgia, 3 dias. Que mãe é essa que faz isso com o filho? 3 dias de cirurgia. O negão, 3 homens estão dentro de casa. Lembram do sonho? Vocês lembram do sonho? Um branco e o negão gordo do meio. O negão gordo veio pra cima de mim. Me acompanha, por favor. Eu solto o telefone. Larga o telefone. Antes disso, sabe o que minha mãe fez? Sabe o que minha mãe fez? Eu na cama sentado. Meu filho, oi mãe. Tem uma carne. Eu preciso comprar 1 quilo de carne, que acabou a carne. Qual a senha do seu cartão? Eu pego o meu cartão, me presta seu cartão. Qual a senha do seu cartão? Eu falei, que a senha do cartão, mãe, é tal número. Ela tá pra comprar uma carne, gente. Eles falaram pra mim que ia comprar uma carne. Que a carne tinha acabado, era pra roubar meu dinheiro, pegar meu dinheiro, pra complementar o dinheiro pra me internar numa clínica de doido. Uma clínica, eles pegaram meu cartão, pediram meu dinheiro, falando que ia comprar carne. Eu inocente na cama, Jesus viu, eu inocente na cama. Eu falei, tá bom, e deu o cartão, irmão, sem saber que eu estava tramando pra minha vida. E Deus vendo tudo aquilo ali, irmãos. Minha própria mãe fez isso. Me dá aí o cartão de débito que eu preciso comprar 1 quilo de carne. Eu entreguei. Era tudo tramado para me internar. Roubaram meu dinheiro para me internar. E eles estavam que Deus estava no negócio. Aí, ok, pulando a parte do cartão, isso foi 1 dia antes da ambulância chegar. Lembra do sonho? Quando eu vi um homem entrando, eu falei, a revelação, eu falei, meu Deus. Eu falei, moço. Eu me tremi, eu olhei pra eles. Eles correndo igual demônio dentro de casa. Minha mãe pra um canto, o filho do meu padrasto pra um canto, a filha do meu padrasto pro outro, a irmã, a amiga da minha mãe da Bahia, de Ivonete, que acobertou o marido. Por isso que ela perdeu a igreja. Ela tinha uma igreja. Rapaz, o cara tá no ódio lascado pela família dele, viu? Menino. Olha, esse discurso foi comovente. Ela tinha uma igreja, ela perdeu a igreja, a Ivonete. Ela perdeu a igreja que ela tinha, sabe por quê? Porque ela cobertou a situação do marido dela. Essa amiga da minha mãe tava lá também. Tudo tramando minha internação, todo mundo junto. Todo mundo junto. Quando entrou, irmãos, Aí, eu não vou ler os comentários, perdão, gente, não vou ler os comentários porque senão me distrai e eu perco o ponto que eu parei. Aí, irmão, a ambulância parou dentro de casa, veio um homem do meio negão, como Deus me mostrou no sonho. Eu falei, quando eu me acompanho, largo o telefone, eu falei, moço, o que tá... Quando eu olhei, eu vi todo mundo correndo, minha mãe sumiu minha mãe, sumiu todo mundo, só ficou meu irmão, que foi para os Estados Unidos, filho do meu padrasto. 6 dias que eu saí da clínica, depois ele para os Estados Unidos. Quando eu saí da clínica, ele já não estava mais no Brasil. Aí, irmãos, eu saí, o negão parou, solta o telefone, eu, meu Deus, o que eu fiz? Eu vi na hora que era uma armação da minha família, eu vi na hora. Como fizeram com José, irmão, diante do Senhor, eu tô falando uma trama satânica, terrível. Comparou o internamento dele com o José. Não, esse discurso merece uma novela, velho. Merece um prêmio do Oscar. O negão veio pra cima de mim, eu lembrei do cenário. Ele me acompanha agora. Eu falei, meu Deus, quando eu olhei pro negão, assim, eu lembrei da revelação do sonho. Na hora. Sumiu todo mundo. Eu falei, tá bom, moço. Não encosta em mim, não, por favor. Não encosta em mim, por favor. Não precisa, eu acompanho você.
Eu vi que era uma trama na hora, eu percebi que era uma trama. Desci pra ambulância. Quando eu desci pra ambulância, eu falei, ele deita aqui na ambulância. Eu falei, moço, eu sou um servo do Senhor, o que tá acontecendo? Não, eu te acompanho, eu vi que era uma ambulância. Eu não sabia, irmãos, o que estava acontecendo. Minha cabeça ficou a mil, eu falei, por que ambulância? Jesus, eu nem lembrei da revelação na hora. Eu nem lembrei do sonho que eu contei pra minha mãe. Mesmo minha mãe sabendo que eu contei um sonho pra ela, ela continuou com um plano maligno. Deus me revelou, eu contei pra ela, ela continuou com a trama satânica. Reverso. Aí, irmãos, eu fui. Pode continuar a pastora Nadir como mãe mesmo? Posso mesmo, posso. Eu considero. Logo a Nadir. A Nadir tem um filho dela aí que é mentiroso pra cacete. Sério mesmo. A Nadir. Olha, Nadir e Boca de Motor tem histórias distintas. Mais piquitita, irmão, do que minha família. Minha família é terrível. Au, 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 au. Piquitita, priquitita. Minha família é terrível. Eu tenho mais amor a Piquitita. Se Piquitita morrer, eu choro mais por Piquitita do que por eles. Irmãos, um andou dentro da ambulância assim, deitado, falou, deita. Eu falei, moço, não precisa deitar não, moço, eu vou sentar dele. Deite. Me tratando igual um lixo. Eu falei, eu sou um servo do Senhor. Eu chorava dentro da ambulância. Jesus via, irmão, não menti pra você, eu chorava dentro da ambulância. Aí você chorou igual o Toguro, né? Porque o Toguro ele chorava porque ele, né? Você sabe como é que é. Mas todo mundo viu, Deus viu o que eu passei. Minha própria família fazendo aquilo comigo, me internando pra acobertar a sujeira. Eu falei, moço, eu sou um servo de Deus, não faz comigo não. Eu falei, tem vários anjos aqui me levando, tem vários anjos me guardando aqui. É, meus amigos. Eu digo uma coisa pra vocês. Eu acho que se eu fosse você, Boca de Motor, tirava esse ódio da tua família. Desse jeito você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser feliz. Porque sua família fez tudo por você. Te acompanhou na escola quando você era mais novo. Viu você crescer. E olha o que eles recebem de você. Pancadas. Muita pancada. Enquanto esse ódio não sair de dentro de ti, você nunca vai conquistar algo de especial. Você nunca vai ser feliz. Pois eu digo pra você. Às vezes a vida pode, né? A vida pode te favorecer, mas a vida pode te... eu te digo que a vida sua pode te derrubar. Por quê? Se você acha que... se você acha que contando essas histórias, com esse ódio carnal da sua família, você nunca vai ter felicidade. Você nunca vai ter uma vida nova. Você nunca vai sair da lama. Pois eu digo, você tá na lama. Você tá na lama. Numa lama bem lamaçal. Mas desse jeito, cara, você vai continuar sendo essa mesma pessoa. Mas vamos lá. Só Deus viu o que eu passei com a minha família. Rapaz, o cara tá triste, mas, cara, a gente não tem que ter dó dele, porque o que ele deveria ter feito? Pedido desculpas, como todo homem faz quando tá errado. Se tá errado, você tem que, né? Você tem que
assumir aquilo que você vem fazendo, entendeu? Mas vamos lá. Eu falava assim, dentro da ambulância, eu falava, tem vários anos me guardando, eu sou um servo do Senhor. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Por quê? Porque eu não entendia. Enquanto eu tava indo pra clínica, eu não entendia. Eu não sabia por onde eu tava indo. Eu só via pela janela assim. Eu falava com Deus, falava, eu sou um servo do Senhor. Por que você tá fazendo isso comigo? Por que essa maldade? Por quê? O que tá acontecendo? Eu não sabia. Eu falei, Senhor... Eu falei assim, tem vários anjos me guardando. Eu sempre fui de muita fé, sabe, irmãos? Eu sempre fui de muita fé. Eu falava assim, Senhor... Eu falei, tem vários anjos me guardando aqui, me protegendo. O arcanjo Miguel tá nessa ambulância em cima me guardando. Tudo isso eles achavam que era loucura quando eu falava. Minha própria mãe fazia isso comigo. Aí, irmãos, o que tava falando? Aí eles... Deixa eu voltar, tá bom? Da ambulância. Mano, olha isso. Um infeliz da peste, chamado Boca de Botô. Um infeliz da peste. Ele não cortou a live. Ele migrou de uma live pro outro. É sério. Ele migrou de uma live pro outro. Mano, que doideira, velho. Que doideira. Assim, eu entrei na ambulância, aí eu falava assim, tem um arcanjo aqui guardando. Aí o homem zombava de mim, o motorista zombava de mim, zombava, ria, fazia piadinha de mim, chacoteava. Quando eu falava de Deus que tinha um anjo me guardando, ele zombava da minha cara, ele zombava, ficava kkk. Aí eu falei, olha, moço, para de ficar mexendo, eu sou um servo de Deus, você me respeite, você tem que respeitar o servo do Senhor. Aí ele gritou comigo, mandou, cala a boca, não sei o que, falou comigo assim, com ignorância. Bom, não importa o que ele falou, que ele não era servo de Deus, né? Pior é que minha família que era servo de Deus fez, né? Aí, irmão, chegou na clínica, eu falei assim, aí juntou uma junta médica, a dona da clínica, que era particular. Como a clínica é particular, se você pagar 10 mil por alguém, a família leva lá a mãe, eles não falam assim, não tem problema não, leva pra casa, nós vamos perder os 10 mil reais da internação. Vocês acham que clínica particular eles são bobo? Vocês acham que eles vão perder um dinheiro de uma internação? Vocês acham? Qualquer pessoa que tu levar uma clínica particular hoje em dia, no meio das máfias, irmãos, eles pegam e dão qualquer laudo lá na pessoa, sabe pra quê? Pra poder a pessoa ficar inválida. É particular mesmo? Acho que eles vão perder 10 mil reais, sei lá quantos. Vocês acham que a clínica ia perder? Aí quando eu entrei lá, a mulher falou assim, você sabe por que você está aqui, Gleison? Quando eu vi minha mãe passando, minha mãe e a cunhada, que é a minha cunhada, a mulher... O filho do meu padrasto é Júnior, Edivaldo. Que também dentro de casa, quando eu falei do pai dele, ele tentou vir pra cima de mim, falou que ia me matar e tudo lá dentro da casa pra defender o pai dele. Veio pra cima de mim, eu vou te matar, não sei o que, veio pra cima de mim. Tramóia, irmão, tramóia. Eu sou o bastardo mesmo, um lixo da família pra eles. Eles são complô. Não, quando vocês verem minha mãe é capaz de fazer um vídeo falando mal de mim, agora, vocês nunca viram ela me defendendo. Vocês nunca viram nenhum deles me defendendo. Mas eu não duvidem se eles agora aparecerem na internet pra... É mentira. Tá doido. Vamos internar. Essa é a mesma história, mano. Tá doido, tem que internar por quê? Eles querem me dar um cala-boca. Aí ele chegou, e eu vi dentro da clínica, pelo vidro da clínica, eu vi minha mãe passando, a mulher desse filho do meu padrasto. Aí a mulher da clínica, você sabe o que está acontecendo, né, Gleison? Eu falei, você sabe por que você está aqui? Eu falei, eu sei porque eu estou aqui. Eu já estou entendendo tudo. Vamos. Pra onde que eu vou? Fala. Pode falar pra onde eu tenho que ir. Eu já sei, já estou entendendo. Quando eu cheguei ali, que eu vi a minha cunhada. De nada não tem crente. Não preciso contar delas, que eu já estou falando mal dela e não provém do Senhor. Mas, ixi, a vida toda errada, assim, ó. Ela e meu irmão com a vida toda podre, na lama. Bom, se ela é vida podre e você tem uma vida torta, você nunca foi livre? É. Na lama, não tem vida no altar com Deus. Inveja, porque Deus me usava na revelação. Deus me usava muito.
Mas Deus me usou em coisas que não agradou a eles. Até então eu era homem de Deus, mas depois Deus me revelou traição dela com meu irmão. Muita coisa que eu falava e eles ficavam só ódio comigo. Quando eu vi minha cunhada passando pelo vídeo do meu irmão, eu entendi tudo. Falei, trama diabólica pra me internar. Chegou na clínica, aí eu entrei. Falei, bora, não quero saber de nada. Falei com a dona da clínica. Eu já sei o que é. Eu sabia que eu tinha que ficar ali dentro, porque eu sabia que eu não tinha por onde correr, irmãos. Imagina, você quando chegou na clínica, você viu que era clínica, e eu vi minha mãe passando, com a minha cunhada correndo, numa boa assim, ó. Minha mãe com prazer, com a mulher do meu irmão, esse filho do meu padrasto. Eles tinham um prazer, irmão. Eu vi um sorriso na cara deles de prazer por me internar. Eu fiquei chocado quando eu vi eles passando. Aí eu, bora, me leva pra onde eu tenho que ir? Bora, não, pode me levar. Eu já tava entendendo tudo. Aí quando eu entrei na clínica, eu fiquei revoltado lá dentro. Eu falei, foram 26 dias que eu passei lá dentro. Quando eu entrei na clínica com o peito aberto, 3 dias de cirurgia. Aí eu falava, porque minha mãe fez isso comigo. Aí o rapaz da clínica, aí trouxe comida pra mim, Gleison. Claro, 10 mil reais da clínica, né? 10 mil reais que pagaram pra me dar um laudo falso, né? Pra poder ficar lá dentro. Vocês acham que a clínica ia perder 10 mil reais? Ia falar, não tem nada não. Vamos analisar o Gleison. Gleison não tem nada, libera ele. Claro que não. Tinha que dar um cala-boca em mim. Tinha que dar um cala-boca. Aí eu falava, por que eles fizeram comigo? Que mãe é essa? Que família é essa? No outro dia, irmãos, aí a enfermeira trouxe comida pra mim. Aqui, Gleison, trazendo comida pra você. Eu não quero comer, você não comer. Eu não quero essa porcaria, ó. Eu não quero nada disso, eu não quero comida, eu não quero nada. Revoltado, irmão, que eu não acreditava que a minha própria mãe tinha feito isso comigo. Eu não passava, eu tomei um ódio da minha mãe mortal, eu odiava, eu tinha um ódio da minha mãe, eu tinha um ódio, eu evangelizava todo mundo dentro da clínica, eu fiquei surpreso quando trazia, eu sei que não é vocês, sei que a culpa é sua. Fora que quando eu cheguei na clínica, o homem da clínica me deixou pelado, irmão. Olha que humilhação, irmão, porque eles tiraram minha roupa pra me revistar. Eu falei, moço, por que ficar pelado, moço? Pra que isso? Eu não tô na cadeia, eu nunca cometi crime nenhum. Por que você tá mandando tirar roupa? É o procedimento da clínica. Irmãos, eu chorei na hora. Eu chorava. Quando ele mandou tirar roupa, eu chorava, irmão, as lágrimas caíam. Porque eu vi a humilhação deles mandarem tirar minha roupa pra poder me revistar, porque o procedimento da clínica parece que pra entrar lá dentro, não sei porquê, mas acho que pra não entrar com nada lá de cortante, não sei lá. Irmão, quando eu tirei eu falei, moço, você vai fazer, eu sou um servo de Deus, você vai me mandar tirar a roupa, ficar pelado. Tirei a roupa, fiquei pelado lá. Enfim, trouxeram comida pra mim, eu falei que não queria comer, no outro dia eu acordei revoltado. Tinha que tomar remédio, fui obrigado a tomar, irmãos. Irmão, tem muita gente que passa por isso. Tem gente na família que por herança interna os filhos, interna o pai, interna a mãe, interna a avó. Várias pessoas estão internadas injustamente lá dentro. Irmãos, muitas pessoas estão inocentes. Porque eu tava lá dentro, eu falava, Senhor, por que fizeram isso comigo? Eu só olhava pra você e falava assim, Senhor, por que fizeram isso comigo? Aí eu fui, deitei, no outro dia procurando os remédios da gastrite, que eu tava fazendo tratamento, o remédio do anal, que eu tava passando antibiótico anal, pra poder me curar, que eu tava enfermo. Irmãos, que mãe é essa? Que família é essa? Não levaram o remédio da gastrite, não levaram o álcool pra passar nos negócios dos pontos, não levaram o remédio da infecção que eu tava tomando, do ânus, não levaram nada, fiquei igual um lixo. Cadê? Falei, mandaram meu remédio, jogado igual as traças, parecendo um mendigo dentro da clínica. E meu remédio da gastrite, mandaram não? E chorando, eu chorava, falava com Deus. E o remédio do ânus? Eu falo com vocês que eu não tenho, minha vida é verdade, é livre aberto pra você. E o remédio do ânus que eu tava passando, a infecção, cadê? Não mandaram nada. Aí os meninos, Gleison, que família que você tem, viu? Com uma família dessa você não precisa de inimigo. E eu chorava, as enfermeiras falavam assim, olha, a gente já tá entendendo tudo, Gleison. Mas infelizmente a gente não pode fazer nada, porque nós somos funcionários. As enfermeiras, tinha enfermeira serva de Deus, tinha outra enfermeira lá, cuidava de mim com o maior carinho. Elas viam chorando, eu chorava e não podia fazer nada. Ô, Gleison, a gente já entendeu tudo, foi um cala a boca, tua família de Deus. Nós sabemos, mas a gente não pode fazer nada. Foi sua própria mãe que assinou, Gleison, eu não posso fazer nada. Aí eu contava minha história pra todo mundo, pros internos lá, pros meninos que estavam internados, tudo filho de papai, playboy, de família rica. Aí eu contava, olha, acontecesse isso com a minha sobrinha, tá lá fora. Tá, minha sobrinha, gente, alguém tem que fazer alguma coisa, chama a polícia. Você foi omissa, Patrícia, com o dono da clínica. Eu falei, Patrícia, você é omissa, alguém tem que ajudar minha sobrinha, alguém tem que ir lá, a polícia, eles me prenderam. Contava pra todo mundo, ninguém acreditava em mim. Nós não temos como fazer nada, foi sua própria mãe que assinou pra você ficar internado. Aí eu xingava minha mãe e falava, que mãe maldita, claro que eu xingava ela, eu fiquei com ódio, irmão. Eu não tava acreditando que minha mãe tava fazendo aquilo comigo, minha família, minha própria família. Quem de vocês não ia ficar com raiva? Quem de vocês, antes deles me internarem, falaram que eu ficava nervoso dentro de casa? Porque eles não falaram que eu fiquei nervoso, que eu perdi o salário da minha mãe, que eu fiquei nervoso por causa da criança, ninguém contou isso. Sim, mas pelo fato de você se revoltar, mas você não precisava atacar sua família dessa forma. Tá aí, mentiroso, manipulador. Você é um manipulador. Você manipula. Essa parte eles pularam. Quando eu cheguei de São Paulo antes deles me internarem, quando a gente tinha discussão, que eu lembrava da história da criança, eu ficava nervoso, eu xingava todo mundo, eu ficava com ódio. Foi logo no início da minha conversão, isso não foi agora, né? Foi logo no início. Eu ficava nervoso, ninguém fazia nada. E eu ficava com ódio, porque minha mãe, todo mundo tá cobertando. E eu ficava, eles não contam isso pra vocês.
Aí, irmãos, eu tava voltando pra clínica, eu dei na clínica, eu contava a minha história pra todo mundo. Aí as mulheres da clínica, olha, essa enfermeira, eu sei, eu entendi o que você tá passando, eu acredito em você, eu sei, dá pra ver pelo comportamento da tua mãe, pelo comportamento da tua família, todo mundo sabe. A dona da clínica falou assim, Gleice, dá pra ver que você não tem loucura nenhuma, esquizofrenia. Ah, eu sei, mas foi sua mãe, a sua mãe assinou pra você ficar aqui, é só sua mãe que pode te tirar daqui, Gleison. Eu creio, acredito na sua história, todo mundo aqui, o pessoal da clínica, irmãos. Claro, eu tô nervoso falando pra vocês, porque não tem como eu contar uma história dessa pra vocês não ficar nervoso, não tem, irmão, não tem como. Aí eu fico agitado assim que eu lembro. Aí o pessoal da clínica lá dentro, Patrícia, eu não entendo. O que o Gleice tá fazendo aqui? Eu não entendo aqui na clínica pra gente. A gente é reabilitando de doente, de cocaína, de droga. Mas o Gleice não usa droga, o Gleice não usa nada. Por que o Gleice não tá aqui, Patrícia? As pessoas da clínica estavam lá, tinha pessoas que estavam lá, filhinhos de papai, playboyzinhos, ricos, filhos de fazendeiro, tudo. A gente tá aqui porque a gente usa droga. A gente tá aqui, mas ele é evangélico. Por que ele tá aqui dentro? Irmãos, que o Senhor me castigue se eu estiver mentindo. Todo mundo não entendia que eu tava lá dentro. Mas tinha que ter um laudo. Porque se não tivesse o laudo, eu não ficava. Eu desperdiçava dinheiro. A clínica ficava seus 10 mil, minha família... A minha mãe. Eles planejaram um plano perfeito contra mim. Eles planejaram tudo. E aí, porque todas as vezes que eu discutia, eu jogava na cara da minha mãe que ela não tinha feito nada e ficado contra mim. Porque lá dentro, porque eu vou lembrando de coisas e vou falando pra vocês, tá? Lá dentro, antes de eles me botarem na clínica, quando eu discuti com a minha mãe, eu falei, eu acredito na criança sim. Eu acredito na criança sim. Eu nunca tinha contado pra minha mãe que eu tinha sido estuprado. Mas eu falei assim, porque eu também fui, quando era criança, eu fui estuprado também. Aconteceu a mesma coisa comigo. Por isso, irmãos, cuide das crianças. Desconfie de todo mundo. Muitas crianças estão passando pelo que eu passei e ninguém acredita. A criança passou por isso e ninguém acreditou. Eu fui o único da família que fez a favor da criança e fui jogado igual um lixo numa clínica como doido, pra abafar sujeira. Eu bati de frente com todo mundo, falei pra mãe da criança, fiz tudo e eu, no final, passei como doido, fui destruindo minha vida, meu psicológico. E aí, irmãos, minha mãe falou assim, quando eu contei pra ela que fui estuprado, antes de elas me internarem, eu falei assim, eu acredito na criança, porque eu também fui. Depois de anos que eu fui estuprado quando era criança, a primeira vez que eu fui confessar pra minha mãe que fui estuprado, sabe o que minha mãe falou na minha cara? Meu irmão também, filho do meu padrasto, o que acobertou. Falou assim, você foi estuprado porque você quis, senão você tinha contado pra gente antes. Quando eu vi minha mãe falar isso, eu cheguei minha mãe e falei, a senhora é uma bruxa. Me perdoa, Jesus. A senhora é uma bruxa. Como a senhora pode falar que eu fui estuprado? Eu tinha 5 anos, maldita. Eu falei, eu tinha 5 anos. Eu não sabia como é que eu não entendi o que era estupro. Eu falei com minha mãe, porque com ódio dela, comecei a xingar ela. Ela não conta, ninguém conta isso. Eu falei, senhora como, Jesus? Eu comecei a xingar minha mãe. Comecei a xingar minha mãe de ódio. Porque eu contei pra ela que fui estuprado, ela falou pra mim que eu era estuprado com 5, 6 anos. Porque vocês acham que Deus não viu isso, não? Eu achei que minha mãe ia me apoiar e falar assim, olha, meu filho, tá bem, você tá nessa situação, mas Deus já passou. Eu não falei, ela falou que tava falando isso pra acusar ela de negligência. Eu falei, mãe, eu não tava te acusando pra nada de negligência, tava só desabafando que eu passei, que eu fui estuprado, que eu fui molestado. E ela entendeu isso como se estivesse acusando ela e querendo... ela disse que eu tava querendo acusar ela de negligência quando eu era criança. E eu não pude nem desabafar pra minha mãe que eu fui estuprado, não. Ela disse pra mim, na minha cara, que eu fui estuprado. Eu contei agora tarde porque eu gostava de ser estuprada. Minha mãe disse pra minha mãe é pastora. Deus sabe se eu tô mentindo. Deus sabe se eu tô mentindo pra vocês. Quando ela falou isso, eu fiquei nervoso, eu fiquei doido dentro de casa. Doido assim, eu fiquei nervoso, eu queria sair de casa, entendeu? Eu vi ela pelos cantos, e foi terrível que eu passei, não quero pra ninguém que eu passei pela minha família. Minha família é narcisista, eles são manipuladores de forma terrível. Eu acho que eles são capazes de até igual a Florianiza, eu acho. Porque, irmão, uma pessoa que tem coragem de internar um filho, juntar na família pra poder fazer passar o filho como doido. E por causa de pra encobrir sujeira, eu acho que é capaz de qualquer coisa. Aí, irmãos, eu fiquei nervoso mesmo, realmente, não foi verdade. Só que eles não contam por que eu fiquei nervoso. Eles não contam o motivo. Você acha que eles vão contar? Eles não contam. Os casos de pedofilia nas famílias, na maioria das vezes, são abafados. São, irmãos. São abafados. Aí, irmãos, eu peguei e ela falou assim, que eu fui estuprado porque eu queria, que eu gostava de ser estuprado. Desse jeitinho com essas palavras. E meu irmão também, do filho do meu padrasto, prostituta, adúltero, chegou pra mim e falou assim, olha, porque isso é verdade mesmo, você não conta, por que você não contou antes, filho do meu padrasto, na cara da minha mãe? Eu falei, meu Deus, que família maldita. Aí eu fiquei nervoso. Quem não ficaria? Vendo o próprio filho do meu padrasto, claro. Ele ia ser contra o pai dele a favor de mim? Irmãos, ele nunca molestou comigo. Nunca, o marido da minha mãe mexeu comigo quando eu era criança. Não lembro, ele nunca mexeu comigo. Nunca. Comigo eu não posso falar que eu estaria mentindo, caluniando ele, mas a história da criança aconteceu. Com ele, o marido da minha mãe. Amém? E aí, irmãos, irmão, o que aconteceu com o André? Irmão, por favor, né? Lá na casa da moça lá que eu nem conheço, da netinha, não falou que o André quis matar ele e jogar da janela? Eu não preciso falar quem é o André pra vocês, não. Aquele homem ali, misericórdia. Eu nem quero contar o que ele fez aqui no Espírito Santo, nem quero falar disso. Nem me pergunte sobre isso, irmãos. Mas pelo que a moça lá, da netinha, falou que ele fez lá no apartamento, você já deve imaginar o que aconteceu. Mas não quero falar disso, não. Em nome de Jesus, não me pergunte disso. Deixa ele nas mãos do Senhor, irmão. Deixa ele nas mãos. É isso aí, gente. Tamo junto. Esse vídeo foi longe demais, mas vamos continuar pra terminar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Jesus vai fazer justiça, tá bom? Deus sabe o que o André fez comigo. Mas aí, irmão, vamos voltar ao que interessa. Eu vou fazer a segunda parte do vídeo, tá? Pra ficar muito longo, tem 1h21.
É, irmão, vocês viram lá? Falaram lá que a Netinha disse que ele quis matar ela no apartamento e jogar ela de lá de dentro? Dali vocês vão pra ver o que aconteceu, que não foi coisa boa que aconteceu comigo aqui no Espírito Santo. Só que eu vou ficar falando, irmão, ele rende assunto, ele quer fama, ele quer inscrito, ele quer polêmica. Eu não quero isso, irmão. Eu não quero isso de polêmica. Então não me pergunte do André, por favor, em nome de Jesus. Deus vai fazer justiça. Bom, ele quer inscrito, ele quer aparecer. Deixa ele pra lá. Em nome de Jesus Cristo, deixa ele pra lá. Deixa ele pra lá. Agora, de uma coisa eu vou falar pra vocês. Aconteceu toda a história entre mim e Flávio Amaral. Da verdade ali, das coisas de Flávio Amaral. Só que da Netinha eu acredito, viu? A história de Brasília eu acredito. A história de Brasília eu acredito, viu, irmão? Isso aí não volta nada atrás do que eu falei do Flávio Amaral. Mantenho toda a minha palavra, o que Deus me revelou sobre ele, tudo. Mas, que aconteceu algo no apartamento lá da Netinha, isso aí eu tenho certeza que... Isso aí, galera. Tamo junto. Valeu.